com a sua própria cabeça, não com a cabeça das outras pessoas. Com essa frase, mais uma vez, a gente começa mais um podcast neurotônico. E hoje comigo, minha amiga Julian. Olá, gente, um prazer. Seja muito bem-vinda, Julian. Obrigada, tudo bem? tudo. Ela que é Julian Oliveira, que ela é psicóloga, fala bastante sobre ansiedade, né, e saúde mental como um todo. Fala um pouco de TDAH também, né, que a gente vai arriscar um pouquinho aqui. Ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental e fala também sobre emagrecimento. Julian, se eu esqueci alguma coisa, por favor, se apresente à nossa audiência. Oi, gente, meu nome é Julian, né? Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, sou psicóloga. Atualmente, o meu tema de trabalho maior é ansiedade, né? Só que eu também englobo emagrecimento, relacionamento e o TDAH, porque tá tudo interligado, né? Não tem como descartar um e só tratar o outro. Acho que é isso. Você acredita, então, que as pessoas, para que possam tratar qualquer patologia ou transtorno que esteja enfrentando agora, é importante que esteja com a saúde mental em dia, principalmente com as coisas que ela faz, de repente, no dia a dia? É como se fosse assim, eu já vi um ditado uma vez assim, poxa, como é que uma pessoa quer tratar a depressão se ela tem uma vida deprimente? O que você pensa sobre isso? Sim, é assim, pra gente poder tratar qualquer transtorno, seja ele mental ou seja ele de outra comorbidade física, qualquer coisa que seja, né? A gente tem que estar com nossa tríade em dia. Então, não adianta eu estar tratando ali, por exemplo, uma tireoide, se meu mental ele não está bem, né? Nós temos uma tríade, que a gente precisa estar bem no todo. É o mental, o físico e o emocional, né? Essa tríade, ela precisa estar bem completa. Então, eu acredito, sim, que para tratar qualquer outro tipo de doença ou transtorno, o seu mental ele precisa estar em dia. Né? Entendi. E você, quando que você decidiu ser psicóloga? Como é que foi isso? Eu decidi ser psicóloga aos 12 anos, né? Eu sofria do famoso efeito sanfona. Era uma criança bem gordinha, e aí sofria muito bullying na escola, na época, né? As crianças bem maldosas. E aí, com aquele efeito sanfona, quando eu tive 12 anos, eu decidi nas férias que eu iria parar de comer. E ia ser isso, eu ia emagrecer parando de comer. E com isso eu quase desenvolvi um quadro de anorexia, né? Porque meu estômago ele foi ficando pequenininho. E aí minha mãe teve um grande trabalho para me ajudar. Depois disso eu emagreci, né? Com certeza, ficar uns 15 dias sem comer quase nada. Nossa, foi bem, cara, 15 dias? Foi osso isso aí. Foi bem ruim. E aí eu conheci o trabalho de uma psicóloga na escola durante essa época, porque ela viu que eu não estava bem. Sempre fui uma criança mais ansiosa, né? E aí ela conversou comigo e eu falei, caramba, eu gostei disso, acho que eu quero ser isso quando eu crescer, né? E foi assim que eu escolhi, com 12 anos. E você, engraçado, porque você fala que você era uma criança, uma adolescente ansiosa. Você aparentemente parece até bem calma. O que seria uma pessoa ansiosa para você? Bom, a ansiedade, ela vem de diversas formas, né? Quando eu falo sobre mim, por exemplo, né, que eu estou falando só sobre a minha pessoa, a minha ansiedade, ela é de pensamento. Então, quando eu fico ansiosa, minha cabeça fica a 1 milhão. Né? É a mesma coisa do TDAH, que está pensando em tudo, mas não está pensando em nada. Né? Então, a minha ansiedade, ela vem muito do pensamento. Então, eu roía muito as unhas, eu arrancava a pelezinha da boca, eu pensava demais. Eu já tive crise de ansiedade, claro, né, na vida adulta, quando eu tive a primeira e tudo mais. Mas a minha ansiedade ela é muito mais voltada para o pensamento. Aquele medo do futuro, do e se, de não conseguir relaxar. Cada um vai sentir de um jeito. A minha vem dessa forma, né? Então você adiantava muito situações catastróficas na sua vida. Sim, né? Por exemplo, a situação do emagrecimento lá da infância. Se eu não conseguir perder, vamos supor, 5 quilos hoje, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não sei como é que vai ser amanhã. Aí eu vou ser um desastre, eu sou um fracasso, né? Então, criava-se uma situação muito maior do que o que ela realmente era por conta de uma ansiedade, né? Porque queria muito prever o futuro e esquecia de relaxar e curtir o processo, né? Ou seja, você acabava vivendo uma situação onde você vivia presa ao seu futuro, assim. Sim, e presa aos pensamentos. Presa aos pensamentos, uma coisa que pudesse acontecer. Como foi para você lidar com esse trauma do bullying? Porque você passou o efeito sanfona, então você perdeu muito peso, imagino, nas férias. Perdi uns 5, 6 quilos. 5, 6 quilos para adolescente é muita coisa. Muita coisa. E aí depois você teve um reganho depois? Como é que foi isso?
Não, depois ficou balanceado, assim, de fato eu era uma criança bem gordinha, porque, por exemplo, quando eu tinha 12 anos, eu já tinha 55 quilos, né? Que eu falo assim, eu nunca fui uma criança magrinha, então eu fui para um peso normal, só que de uma forma não saudável, né? Então eu continuei mantendo, engordando o que tem que engordar ali da fase, só que o corpo já estava mais adequado. De fato, eu sofro efeito sanfona até hoje, né? É do meu biotipo, só que hoje eu lido melhor. Todos nós, tá? Todos nós sofremos com efeito sanfona, não tem dessa não. Eu acho que tirando as pessoas que são muito regradinhas, a gente sempre tem fases que a gente está ganhando mais, ou menos, ou perdendo. Eu acho que na pandemia também muita gente ganhou peso, e aí, meu Deus, eu estou gordo, estou horrível, não sei o quê. Acontece, sim, né? Sim. O negócio maior é saber lidar com isso, né? Eu sempre falo para os meus pacientes que a chavinha da ansiedade, que o que faz você virar a chave é você entender que o seu pensamento, ele não domina você, né? E que você só pode fazer e você só pode se preocupar com aquilo que você consegue controlar. Então, se eu tenho uma prova amanhã e eu já estou sofrendo de antecipação, que eu acho que eu vou reprovar, eu nem vi a prova, eu nem sei o que prova, como é que ela vai ser, objetiva, discursiva, os dois, né? Verdadeiro ou falso, múltipla escolha, eu não sei. Então, por que eu estou sofrendo por isso, né? Não é melhor eu tentar parar agora e estudar o conteúdo? E amanhã eu penso, depois da prova, né? Mas a gente tem muita essa necessidade de antecipar as coisas. Parece que a gente nunca pode relaxar um pouco, sabe? Curtir um pouquinho ali o que está acontecendo. Então, eu vejo muito isso, né? E quando as pessoas procuram você com relação à ansiedade e que tem a ver com a questão do peso, que é uma das coisas que você se especializou, como que você vê geralmente o quadro da pessoa? Você acredita que a pessoa que está com um peso, né, acima do peso de alguma forma, não precisa nem ser muito acima, mas está acima do peso e se acha horrorosa e tal, quer perder, você acredita que pode estar vindo junto também um transtorno alimentar? Alguma coisa que como se fosse derivada de uma ansiedade? O que você geralmente percebe no seu consultório? Então, atualmente eu tenho alguns pacientes de emagrecimento, né? E todas elas têm isso em comum, que elas não têm não têm nenhum transtorno alimentar assim de fato. Por exemplo, elas não têm uma compulsão alimentar, não têm um transtorno dismorfórico corporal. Elas não têm nenhum transtorno ali voltado para alimentação junto. Mas é uma ansiedade muito alta dentro daquele padrão de tentar ser perfeita. Porque o que a sociedade impõe é um corpinho magrinho, né? Uma menina esguia, alta, né? Que não seja tão baixa. Então, eu vejo elas muito tentando se encaixar nesse padrão. E aí, normalmente, o que eu falo? Vamos ver todas as variáveis. Como que está a sua rotina do dia? Como é que está a sua alimentação? Como que tá seus exames de sangue, né? Você está fazendo acompanhamento psiquiátrico? Você está fazendo algum tipo de acompanhamento, seja endócrino, seja nutrólogo, sei lá, algum tipo de acompanhamento? Porque às vezes a pessoa está naquele sobrepeso por conta de uma tireoide. Às vezes ela está naquele sobrepeso por medicação, né? Sim. Porque, por exemplo, a olanzapina e outros medicamentos voltados ali para bipolaridade, eles engordam muito. Caraca, pessoas que... Eu conheço pessoas que estavam tratando de bipolaridade e aí eles engordaram. Sim. Homens e mulheres. Sim. Eu tenho um caso até na minha família, né? Meu irmão, ele estava fazendo um tratamento com um medicamento que engordava, né? Um tratamento para transtorno mental, enfim. E aí, ele engordou 20 quilos. Quando ele tirou o medicamento, acho que em um mês ele perdeu 10. Então, assim... dá muita fome, eles começam a reter muita gordura. Então, eu preciso entender primeiro o que está causando aquele ganho de peso e como que é o comportamento e a relação dessa pessoa com a comida. Porque, no geral, nenhum de nós temos uma boa relação com a comida, né? Eu também acho. Ou fomos muito regrados, ou fomos deixados muito à vontade. Então, eu preciso avaliar isso para poder falar assim, olha, vamos por esse lado, vamos por esse, né? E eu trabalho muito na didática assim, a gente não vai tirar nada, a gente não vai cortar nada. Nós vamos acrescentar. Acrescentar verdura, acrescentar fruta, acrescentar alimentos saudáveis. Uma estratégia boa aí, hein? Sim. E aí, se não der certo, se ainda assim você sentir vontade de comer, come, né? Come. É igual o docinho, o famoso docinho aí na Páscoa, né? O pessoal vai e mete pra dentro. Exatamente. Então, o que eu ensinei para as minhas pacientes? Estratégias básicas. Primeiro de tudo, você vai tomar uma água. Se você sentir uma vontade muito maluca de comer um doce, alguma coisa, você vai tomar uma água. Espera uns 10 minutos. Não passou? Escova os dentes.
espera uns 10 minutos. Não passou, tá com muita vontade, é um doce específico, vai lá e come. Você acha que o ato de escovar o dente, ele mexe de alguma forma ou com o paladar, ou com a nossa sensação de fome? Como é que funciona isso? Sim, ele mexe, porque quando a gente come, né? Eu até uso isso como estratégia pra mim, né? Meu namorado morre de rir, porque às vezes eu como, aí eu corro pro banheiro e vou escovar os dentes. E normalmente o pessoal fica ali, né, tipo, devagando. Não, eu corro e vou... Sim, porque eu sou a pessoa formiguinha. Se deixar, eu vou comer um docinho toda hora. Então, o que acontece? Quando a gente escova os dentes, a gente tá mexendo nas nossas papilas. Então, a gente tira o gosto daquela comida e, consequentemente, às vezes o estômago ali, né, o cérebro, ele entende que você tá saciado. Porque você tira aquele... Como se fosse aquele comando, né? De que ainda tô comendo, não tô totalmente satisfeito. Sente um pouquinho daquele gosto do chocolate. Exatamente. Eu falei, acho que vou pegar mais um. Exatamente. E se você escova o dente, você tira aquele estímulo que tá vindo através da língua. Sim. Seria isso? Sim, sim. Cara, que legal. Sim. E aí, quando, por exemplo, eu quero muito comer aquele doce. Por exemplo, tô com vontade de comer um doce do Estônia. E tem que ser aquele doce do Estônia que eu amo. É um desejo muito específico. Então, provavelmente, quando um paciente está com um desejo assim, quando a pessoa está com um desejo assim, é porque ela está com vontade de comer aquilo. Não é igual assim, quero comer chocolate. Que chocolate? Qualquer um. Não, é um desejo específico. Então, eu sempre falo, vai lá, come. Né? Mas come com moderação, bota na boca, sente o sabor, sente o gosto, deixa derreter. Depois você come. Porque quando você faz esse movimento, você come muito menos, porque rapidinho... seu organismo entende que você está saciado, né? Dá aquela saciedade e tudo mais. Sim. Cara, que legal. De modo geral, Julian, como que a ansiedade afeta a vida das pessoas? Como você percebe isso? Em diversos momentos, né? E de diversas formas. Porque eu sempre brinco com os meus pacientes que a gente tem ansiedade que ela é boa. E ela é boa não é porque é gostosa de sentir, não. É porque a gente precisa dela. Se eu não tiver um pouquinho de ansiedade, né? Porque o que é a ansiedade? É o estado de alerta, né? Então, se essa ansiedade boa, por exemplo, você conhece alguém que gosta muito de futebol? Conheço várias pessoas. Você já viu assistindo um jogo? Já, e fica doida a pessoa. Aquilo ali é uma ansiedade. Olha! Né? É porque o jogo, ele liga a sua adrenalina. É verdade. Ele aumenta o seu cortisol. Então, quando a gente tem esse aumento de adrenalina e cortisol, nosso sistema simpático, ele liga. Então, essa é uma ansiedade que a gente considera boa. Por quê? Quando o jogo acaba, parece que aquilo ali nunca existiu. A pessoa volta ao normal, vida que segue, é vida normal, né? E aí, o que é uma ansiedade que a gente chama de uma ansiedade patológica? É quando a pessoa tem um medo e uma preocupação tão exageradas, porque a ansiedade é basicamente medo, é basicamente preocupação, né? Então, esse medo e essa preocupação, elas são tão exageradas, tá de um jeito tão exacerbado, que a pessoa não consegue viver sem ter medo de tudo, sem se preocupar com tudo. E uma forma de você identificar a ansiedade é pelos e se. E se, nananã. E se, nananã, né? Esse é o jeito mais fácil de identificar a ansiedade, porque a gente pensa muito por essa lacuninha do e se, voltado para o futuro, né? A gente até brinca que o ansioso, ele vive para o futuro e o deprimido, ele vive para o passado. Olha só, cara. Né? Porque normalmente quem está com depressão tem as questões passadas ali, né? E ele se remói muito pelo que já passou. Então, o ansioso, então, ele não se preocupa muito com o passado, é mais com o futuro. O deprimido é mais com o passado. Exatamente. E quem se preocupa com o passado e com o futuro? É um ansioso deprimido? Ou um deprimido ansioso? Aí vem a segunda parte, né? Nem sempre uma depressão vai causar uma ansiedade, mas uma ansiedade vai causar uma depressão, sim. Então, ao mesmo tempo que a depressão ela não é um percussor da ansiedade, mas a ansiedade é sim um percussor da depressão. Então, se a gente for voltar lá na sua pergunta anterior, como é que a ansiedade ela afeta, né? Se eu estou mais ansioso, eu vou estar mais estressado, eu vou estar vivendo de uma forma mais agitada. Às vezes, eu vou ter uma crise de ansiedade no meu trabalho. Eu tenho pacientes que começam a ter medos. E medos. Medo de entrar no elevador. Medo de andar no carro com o vidro fechado, medo de... Nossa, as mais diversas coisas que você pensar, né? E como é que a ansiedade não afeta? É claro que ela afeta, né? Porque se ela não existisse, esse paciente não estaria com esse medo, né? E o maior problema ali da ansiedade que eu vejo não é a ansiedade em si. É os transtornos que a ansiedade pode trazer junto com ela. Então, é o toque, são as fobias específicas, né? A depressão. Toque tem, acho que o transtorno... A síndrome do pânico, talvez? Sim. Pode dar, né? Sim. Eu brinco com meus pacientes que a síndrome do pânico é como se fosse essa garrafinha,
tô enchendo ela de água, né? Só que tem um momento que se eu não desligar a torneira, essa garrafinha ela vai transbordar. E a síndrome do pânico é basicamente isso. O seu corpo deu vários sinais para você parar, né? Uma dor de cabeça que não passa, é umas pintinhas, né? É umas coceiras que dá. Ele deu vários sinais, né? Você tá tendo sudorese, você tá com a boca seca e você não para, e você não para, e você não para. Uma hora o potinho vai extravasar, né? Ele vai passar ali do limite. Então, eu costumo dizer que a síndrome do pânico, ela vem disso. A primeira é difícil. A segunda e diante é bem mais fácil, né? Porque o seu potinho já está transbordando. Então, a primeira é muito difícil de acontecer, mas as outras acontecem na maior facilidade. Então, quando acontece o primeiro evento da síndrome do pânico, é importante ligar o alerta, porque para acontecer outras vezes fica mais fácil. Bem mais fácil. É como se seu corpo entendesse que eu consigo extravasar desse jeito. Gostei. Vou fazer de novo, né? Caramba. Então, ele começa a jogar esse estímulo. Só que a gente tem que entender que o cérebro, ele é maravilhoso, mas ele também precisa do cuidado, né? Eu brinco muito, assim, que quando a gente machuca uma perna, vamos supor, quebrei aqui minha perna, fratura exposta. Todo mundo vê, né? A cabeça ninguém vê. Então, por isso que no INSS é muito difícil. Os colegas de trabalho muitas vezes não entendem. Acho que tá de preguiça, você tá querendo fazer corpo mole. Sim, a família não entende, né? Porque não dá pra ver. Só a pessoa sabe o que ela tá sentindo. E tem muitos, por exemplo, artistas que acabam, né, cometendo o ato, né? Autoextermínio. Sim. E aí, você vê as fotos, tipo, publicou 2 horas atrás uma foto sorrindo com a família. Não dá pra entender. Por dentro a pessoa tá destruída, né? Exatamente. É por isso que eu falo, a saúde mental, ela tem uma grande complexidade. Porque a gente não consegue ver. A gente só consegue ali sentir, né? E não é uma coisa que eu consigo mostrar pro outro. Eu não consigo falar assim, olha, tá doendo aqui, você tá vendo? Não. Eu consigo explicar como estou me sentindo. Então, estou me sentindo muito angustiado, estou me sentindo muito aflito, né? Um sintoma comum da ansiedade, que eu acho que todo mundo já deve ter sentido em alguma fase da vida, é um aperto aqui no peito. Parece que tá fazendo uma pressão, né? E aí tem gente que fala que parece que trava a garganta, né? Como se fosse faltar o ar. Ou seja, dá uma travada, a pessoa ela se sente sufocada só por estar pensando, imaginando alguma coisa ruim na cabeça dela. Exatamente. E como é que você acha? Porque, o que você acha que hoje mais pode causar ansiedade a alguém? É um gatilho de ansiedade. Pode ser, às vezes, as redes sociais, o trabalho que a pessoa enfrenta. Do que você percebe no seu consultório, o que as pessoas mais se queixam de que pode estar despertando ansiedade nelas? Número 1, trabalho, né? Uma vez eu falei uma frase para uma pessoa que eu conheço, e na hora a pessoa falou, nossa, nada a ver. E aí, deu uns meses depois, falou assim, realmente, acho que você tinha razão. Que eu falei assim, o trabalho adoece. O trabalho é um ambiente adoecedor. Então, se a gente não cuida, adoece. Por quê? Porque seu chefe, ele não tá nem aí. Se você tem filho, família, casa, evento para ir, se você tem um aniversário da sua mãe, se você tem um casamento, se seu filho vai nascer, seu chefe não tá nem aí. Ele quer que você entregue o trabalho no dia. Então, o trabalho é adoecedor. Então, aí a gente já tem o número 1, que inclusive teve um boom no aumento de síndrome de burnout, né? Inclusive, ela foi reconhecida pela OMS agora, em 2022. Nossa, né? Só agora? Como uma doença ocupacional. Então, assim, ela é conhecida desde 1999 pelas leis brasileiras. Mas apenas em 2022 a OMS falou, vamos incluir no rol de doenças ocupacionais, né? Então, uma luta enorme para reconhecer um transtorno, né? E acho que em seguida ali vem as redes sociais, né? Porque com a pandemia, a gente se aproximou muito do celular. É muito difícil tirar o estímulo, né? Quando você vê, você tá aqui e você fala assim, deixa eu dar uma olhadinha no meu Instagram. Você passa 1 hora, né? Aí, nossa, tô muito tempo aqui, deixa eu mudar o estímulo, né? Então, as redes sociais, por mais que elas sejam muito boas porque nos aproximam, elas também são um fator ansiogênico, por quê? Eu não vou postar uma foto minha chorando na rede social, a não ser que tenha um conteúdo ali. Mas assim, gente, tô muito triste. Ou então descabelada, assim, jogada na cama. Exatamente. Não. Você vai sempre postar uma coisa
melhor dos mundos, na melhor situação, né? Exatamente. A gente só posta sorrindo, viajando, fazendo coisas divertidas. E aí imagina uma pessoa que ela já tem uma predisposição, né, para ter um transtorno, olhando aquilo. E aquilo ali vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, né? E a pessoa fala, nossa, minha vida é uma merda. Olha o fulaninho. Ele tá numa lancha. Olha esse daqui. Ele tá numa viagem. Olha esse aqui. Num avião chique. Olha esse aqui, viajando pra longe, né? Todo mundo feliz, todo mundo rindo. Que maravilha. Será que a felicidade é isso? Será que eu que não sou feliz, né? Eu vejo muito esse questionamento. Será que eu que não sou feliz? Eu falo, não. É porque essa felicidade que a gente vê, ela não existe, né? Aquele comercial de margarina é um comercial de margarina, né? Não existe, não é essa felicidade o tempo todo. Felicidade o tempo todo, né? Sim. Eu acho que é isso. As pessoas, elas adoecem muito nas redes sociais. Primeiro porque a rede social é feita para dragar toda a sua atenção, toda a sua dopamina, toda a sua... Assim, você não vai mais nada se não ser aquilo. Por exemplo, Instagram. Você abre o Instagram determinada hora do dia e você começa a rolar ali. Você já viu tudo. Você não segue tantas pessoas. Você já viu tudo. Fala, que saco. Aí você fecha. Quando você abre de novo, é as mesmas pessoas. Não tem muita novidade, entende? Sim. Mas é o fato de você entrar ali. Sim. Ou então, às vezes, você procurar um meme, um videozinho novo, uma coisa assim, entendeu? É tipo, às vezes você tá buscando um estímulo. Sim. E aquele estímulo que fica martelando em loop na cabeça, né? Sim, e foi assim que o TikTok cresceu aqui no Brasil, né? Foi. Porque, por exemplo, hoje, para os mais jovens, né? Assim, a galera mais nova, o Instagram não está sendo mais a principal rede. Hoje em dia é o TikTok, né? Então, o que acontece no TikTok? Eu tô vendo um vídeo aqui, eu me enfezei, passa. É muito rápido, né? Passa. E o dedinho vai. Você vê que as criancinhas hoje com 2 anos, o que elas sabem fazer? Elas sabem passar um vídeo do YouTube. Eu fico abismada com meu sobrinho de 3 anos. É verdade. Passando os videozinhos. Eu falo, menino, sabe nem falar direito. Teve um negócio do Danoninho que o pessoal falou, né? Que parece que o Danoninho mudou a embalagem. Antigamente você abria a caixinha, agora ela é de girar. Porque parece que as criancinhas hoje de 2, 3 anos, elas perderam a habilidade, o controle motor de abrir a embalagem. Sim. Tipo, cara, surreal isso. Entendeu? As pessoas estão, sei lá, atrofiando o músculo por conta disso, por conta de você não estar sabendo mais lidar com uma vida que não seja moderna de clicar, de passar o dedo. Sim. Entendeu? E é assustador, né? Porque a gente vê que cada vez mais as pessoas estão imersas. E as tecnologias estão vindo para isso, né? Porque é uma tecnologia que vende, então as grandes indústrias elas vão fazer cada vez mais e mais e mais, até os carros. Hoje em dia, né? Carro que dirige sozinho. Dirige sozinho. Ou então tem aquelas tela touch, assim. Não existe mais um painel bonito com vários botões. Você tem um tablet na frente, assim. Exatamente. E quanto maior, melhor. Quanto maior, melhor. Exatamente. Voltando um pouco à questão do trabalho. Eu tive diagnosticado 2 vezes pré-burnout durante a pandemia. Era um momento que eu estava trabalhando dobrado, eu era concursado na época. E tava muito na rede social. Todo mundo tinha ido, né, pra rede social na pandemia. Ficou muito louco isso. Porque as coisas estavam indo devagarzinho. Sim. Aí na pandemia todo mundo foi. Sim. Então eu tava fazendo coisas novas. Eu tava em crescimento antes da pandemia. Meses antes da pandemia. Então eu tava pronto pra uma realidade e de repente tudo mudou, né? E eu não tava sabendo lidar com aquilo. Assim como várias pessoas não sabiam. Mas eu tive, cara, pré-burnout. E o principal sintoma do pré-burnout foi a minha memória. Minha memória começou a ir pro espaço. Como se eu falasse assim, Julian, cadê aquele negócio que gira, tipo tampa. Nomes idiotas, tipo tampa, cadeira, queijo. Eu esquecia. E demorava pra puxar, entendeu? Sim. Cara, e aí, fora o desânimo, meu sono foi pro saco. Eu não dormia de jeito... Mesmo exausto, eu não conseguia pegar no sono. Parece que meu sono, assim, na hora que ele ia aterrissar, ele decolava de novo. Eu acordava de novo. É terrível, sabe? Nunca conseguia relaxar, né? Nunca conseguia relaxar. Então, até na cama, mesmo fazendo aquele negócio da higiene do sono, tentando ficar longe do celular, botando pra carregar longe, entendeu? Durante a noite. Cara, mesmo assim era terrível, eu tinha todos esses sintomas. Então, entendeu? o principal era sono e memória? Sono, memória, além da irritação. Eu Sim. tinha pavio curto com as pessoas, eu começava a ficar, assim, extremamente preocupado e agitado. Entendeu? Comecei a adoecer com mais frequência também. Então, toda hora tinha uma gripe, alguma coisinha. Antes não era assim, entendeu? Imunidade baixou. A imunidade baixou. Então, acho que tudo isso são sintomas, né? Sim, sim. A gente costuma falar que o burnout é quando a ansiedade, né, ela tá tão alta que você começa a ter uma depressão voltada para o trabalho.
né? Isso. Então, o que é o burnout, né? Ele é um esgotamento físico, emocional e mental voltado para o ambiente de trabalho. Né? Quando eu postei um vídeo no meu TikTok que ele viralizou falando do burnout, eu vi muitas mães me perguntando se existiria um burnout materno. E sim, tem alguns estudos falando que existe um burnout materno ali, né? Lógico que não tá no DSM, no CID, porque é uma coisa que começou-se a falar agora, mas tem alguns estudos, sim, falando que existe porque é considerado como se fosse um trabalho. Você tem todo um trabalho com uma criança, uma rotina com uma criança e a casa, e aquilo ali vai gerando um estresse, um esgotamento, né? Então, por que afeta a concentração? Por que afeta o sono? Porque quando eu tô numa crise assim, eu não paro. Minha cabeça não para. Eu deito na cama e eu falo, caramba, eu tenho que produzir isso, eu tenho que produzir aquilo, mas deixa eu só dar uma última olhadinha aqui para ver quantos views teve o meu vídeo, para ver como é que tá isso aqui. Como é que tá o desempenho. E aí a cabeça não para, né? E aí o sono afetado produz muitos problemas, né? Porque um sono afetado, ele vai diretamente influenciar ali no cérebro. Tanto na produção de serotonina, como na produção de noradrenalina, de dopamina, de tudo. O seu cortisol se eleva, né? Então, fica tudo muito mexido ali. Dá uma bagunçada em Exatamente. Tudo, né? E aí, uma das vias que fica afetada é a da concentração. É por isso que quando a pessoa está com uma ansiedade muito aflorada, né? Tá muito forte, parece que dá como se fosse um bug mental, né? Eu sei o que eu quero falar, eu sei o que eu tô pensando, só que é como se fosse um branco. Né? Um branco em que... Como se tivesse um papel branco aqui. Eu não consigo lembrar o que eu queria. E era uma coisa tão básica, né? Às vezes o tapete. Aí eu não consigo falar a palavra tapete, mas eu tô olhando pro tapete. Né? E parece que a palavra não existe. Então, são pequenas coisinhas, mas quando colocada num contexto, é muito triste, né? É muito adoecedor. E assim, para ser considerado uma ansiedade ou qualquer transtorno, né? Dentro, assim, dos transtornos mentais, como o TDAH também, tem que causar um sofrimento clínico que seja significativo, né, para aquele paciente. Tem que ter realmente um prejuízo. Então, na verdade, fala assim, eu tô muito ansioso. Às vezes você tá ansioso porque você vai num casamento, numa coisa. Isso não é a ansiedade em si. O transtorno de ansiedade, né, que seria o TAG, né? Sim. E para se categorizar como um TAG, tem que ter, no mínimo, 6 meses de duração. Todos os dias, ou quase todos os dias. Então vamos lá. Quais seriam, então, os sinais de alerta para identificar que alguém não está só ansiosinho, mas está realmente entrando num quadro ali de uma ansiedade fora da curva? O que você acha que a pessoa tem que prestar atenção na vida dela? O que eu falo, assim, de principal, quando eu tô dando aquela aulinha da ansiedade boa, ansiedade patológica, né? Eu falo que tem uns traços. O que é os traços? Eu tenho a preocupação e a ansiedade, a preocupação e o medo de forma exageradas, né? Mas eu consigo continuar vivendo minha vida. Então, assim, eu tô sempre no e se, mas eu vou no cinema, eu saio com meus amigos, eu vou pro trabalho. Quando a gente vai pro transtorno, fazer essas pequenas coisas se torna um martírio, porque tudo me causa uma preocupação em excesso. E às vezes eu paraliso por estar muito preocupado. Então, um sinal de alerta tá sentindo que tá afetando o seu relacionamento, ou seja, você tá brigando mais, você tá mais sem paciência, né? Ou então você simplesmente tá querendo se isolar de todo mundo, acende esse sinal de alerta, né? Tá sentindo muita dor de cabeça, tá se sentindo muito irritado, tá adoecendo com muita frequência, sinal de alerta. Então, o nosso corpo, ele vai dando sinais. Alergias que você não tinha e começam a aparecer, né? A boca fica muito seca, porque como o seu sistema simpático está o tempo todo ligado e o parasimpático não está vindo, você fica passando mal o tempo todo, né? Sentindo aquele mal-estar o tempo todo. Então, você fica com a pupila mais contraída, né? Então, vai acontecendo várias coisas que são sinais de alerta. Só que a gente precisa ter uma sensibilidade para entender que não é um dia. São vários dias, né? É diferente de uma depressão, por exemplo, que se eu tiver com sintomas que caracterizam a depressão por 2 semanas, eu já estou dentro de um quadro de depressão. Ou seja, se você tem uma situação, uma sensação de depressão por mais de 2 semanas, provavelmente você já está num quadro de depressão mesmo, crônica. Sim. E aí você tem que se tratar. Não é nem crônica, seria um quadro de depressão. Um quadro de depressão, mas ele precisa perdurar pelo menos por 2 semanas. Tem que ter 14 dias de sintomas, a gente já considera. É muito rápido, né? Então, se eu tô me sentindo mal com os sintomas ali por 14 dias, eu já tô dentro do quadro da depressão.
E aí a gente já começa o tratamento. Sabe de uma coisa? Me diga se isso tem a ver ou não. Naquela fase que eu falei, que eu tive 2 pré-burnouts, uma situação difícil. Foi quase 2 anos isso. Foi meados de 20 até 22. Sim. Eu percebi uma coisa. Eu parei de fazer as coisas que eu gostava. Eu não sentia graça em fazer as coisas que eu gostava. O que eu gostava? Bobagem, tipo jogar um PS4, jogar qualquer coisa, ouvir música. Tinha umas músicas que eu gostava muito de ouvir. Eu gostava muito de ouvir música eletrônica. Eu parei de ouvir música. Eu desinstalei o Deezer que eu tinha. É como se eu não visse mais graça naquilo. E, coincidentemente, quando eu decidi encerrar um ciclo que estava meio nocivo na minha vida, isso em 22, eu falei, cara, não vou fazer mais isso. A partir de agora eu não faço mais isso, minha vida eu vou fazer tal coisa. Mudei radicalmente uma parada. Sem brincadeira, 4 dias depois eu fiz o quê? Eu instalei o meu PlayStation, que estava guardado há quase 2 anos. Sim. Cara, eu falei, não é possível que isso é coincidência, será? Tem a ver isso também, esse negócio? Um dos sintomas que a gente categoriza na depressão é a perda de interesse nas coisas que antes a pessoa tinha um prazer. Olha, né? Então eu tava com depressão também, cara. Sim, porque o burnout é uma depressão, né? Ele é um esgotamento. Você chegou no fim da linha, né? Então, essa perda de interesse, ela é muito comum. Né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que adoravam sair com as amigas. E aí começa a se esconder, literalmente se esconder. No trabalho. Não atende ligação mais, não vai atrás. Exatamente, Caraca. no trabalho. Então, a minha amiga passou, eu vou entrar no banheiro, eu não quero cumprimentar, eu não quero ter contato. Então, a pessoa às vezes não entende. Ela fala assim, eu tô com algum problema. Mas não, é só mesmo uma dificuldade ali de ter prazer naquilo. Meio que aquilo ali fica de lado, né? Como se o cérebro fala assim, deixa isso aqui. Dá uma estagnada. Deixa isso aqui de lado, isso aqui não é importante agora não. Só que as coisas que a gente sente prazer é o que move a gente, né? Quem ama viajar, vai querer viajar sempre, né? Vai estar sempre planejando uma viagem. Do nada perde a graça. Não é normal, né? Não é normal. É um sinal de alerta, assim, enorme, né? Enorme. E me diga uma coisa, durante esse tratamento, alguém que já foi diagnosticado, o diagnóstico por si só, da ansiedade, seja da ansiedade, depressão, etc. Ele é mais um laudo psicológico? Ele tem um laudo médico? Qual é o médico que você envolve nisso? E se também envolve um tratamento medicamentoso? Como é que funciona isso? Boa pergunta. Nós temos 2 coisas. Nós podemos ser tanto diagnosticados por um psiquiatra, né, que é o médico que vai tratar ali a questão referente à medicação e tudo mais, como por um psicólogo. E diferente do que muita gente diz, sim, psicólogo pode dar diagnóstico, né? Tá lá no nosso conselho que nós podemos dar diagnóstico. Então, nós temos todas as ferramentas, assim como um psiquiatra tem, né? E aí, assim, quando o paciente está comigo, vou falar da minha experiência como profissional, e ele nunca foi num psiquiatra ou tem uma certa resistência ao medicamento, eu vou tentar primeiro utilizar da psicologia. E se eu ver que tá num sofrimento muito grande, a gente não tá conseguindo evoluir, sim, aí eu indico para um psiquiatra, para ele fazer um tratamento e a gente tentar juntar essas 2 forças para o paciente sair, né? Porque o que acontece? O medicamento, ele trata sintoma, ele não trata a causa. Então, se eu vou lá só no psiquiatra, por exemplo, né? No meu médico de confiança, tem gente que vai em médico da família, né? Sim. E ele me passa ali meu remédio, meu medicamento, e eu tomo, e nunca fui num psicólogo ou buscar um tratamento, né? Quando eu parar de tomar esse medicamento, o que você acha que vai acontecer? Vai, voltar, né? Muito pior. Pior ainda? Pior. Porque é como se seu corpo tivesse desaprendido a viver com aquilo. Então, quando eu tiro, o corpo fala, meu Deus, o que é isso? Eu não quero voltar a sentir. É como se você se sentisse sem mão. Você está caindo queda livre, você não tem mais o galho para se segurar. Exatamente. Porque não é nem que volta pior. A sensação é que está pior, né? Por isso que eu falo, é importante unir as 2 forças, né? Não só o tratamento farmacológico, como também um tratamento psicológico. Porque eu, como profissional, eu vou tratar as causas disso, né? Porque muitas vezes quando o paciente chega no meu consultório com ansiedade, ele não sabe mais nem o que está causando ansiedade, ele só está sentindo, né? Então vamos supor assim que eu tive uma crise de ansiedade no meu trabalho,
Certo, certo. E aí, eu chego falando assim, eu tive a crise de ansiedade porque um cliente brigou comigo. E aí eu tive essa crise de ansiedade. Não foi o cliente. A gente sabe que não foi. Aí vamos investigar A pessoa tá se enganando, talvez. Não, é porque ela acredita que é aquilo, porque foi a última coisa que aconteceu, né? E aí a gente vai investigar todo o contexto. A pessoa já estava sofrendo muito abuso no trabalho, né? Muito assédio, ela já estava extremamente triste, ela já estava desgostosa. O cliente gritar foi só a cereja do bolo, foi só o que faltava, né? Então, muitas vezes quando esse paciente chega para mim, ele não sabe nem o que tá desencadeando, é tanta coisa. Não sei nem por onde começar, né? Exatamente. Eu falo assim, é tanta coisa, mas ao mesmo tempo não é nada, né? Sim. Que é difícil. E o que é ansiedade? É basicamente medo do medo, né? Eu tenho medo de sentir medo. E aí eu fico com mais medo. E aí eu sinto mais medo. Aí você fica, sem brincadeira, como se fosse aquele cachorro arredio. Cachorro de rua, que você chega perto e ele já sai. Você nem encostou, ele já tá latindo como se você tivesse dado uma pancada nele. Exatamente, né? Você surta, né, com uma certa facilidade, digamos assim. Sim. Caraca. E aí é como se fosse um cachorrinho que tá correndo atrás do próprio rabo, sabe? Aqueles vídeos. Eu tô correndo atrás do meu medo. E do medo, e do medo, e do medo, eu fico naquele ciclo infinito, né? Então, o que a psicoterapia ali, ela vai fazer por esse paciente? Ela vai dar instrumentos para que ele aprenda a lidar com esse medo, né? Uma frase que eu gosto muito de falar para meus pacientes é assim, a TCC, ela tem como um dos construtos dela ensinar para o paciente como se fosse armas, né? Para que ele possa lidar com seus próprios transtornos. Não que ele não vai nunca mais fazer terapia, longe disso. Se ele precisar, ele pode e deve voltar. Mas a gente vai ensinar para ele como ele trabalha isso com ele, sem precisar de uma terapia, né? Então, a gente vai ensinar ele através de N técnicas que nós temos, né? Acho que nem cabe falar aqui porque muito técnico. Não, pode falar. Tem pessoas técnicas que assistem a gente então também. tá. Tem a reestruturação cognitiva, que é o de praxe que nós fazemos em quase todos os transtornos, né? Que é meio que... Consiste em quê? Temos a reestruturação cognitiva, né? Que é como se fosse, basicamente, eu vou reestruturar o pensamento desse paciente. Então, eu vou trabalhar com ele o que a gente chama de questionamento socrático, ou seja, por que você está sentindo isso? O que de pior pode acontecer? O que de melhor pode acontecer? E aí eu já te falei 2 técnicas, né, que nós temos. E aí vem as outras, que são técnica de respiração, técnica de mindfulness. Então o mindfulness ele entra como uma técnica oficial também. Entra, sim. E ele é muito utilizado também, por exemplo, no transtorno borderline, né? Porque a gente precisa ensinar para o paciente como se autorregular. Inclusive, nós temos hoje... falando do campo da TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, nós temos a DBT, que é a terapia dialética, né, que foi criada pela Masha Linehan, que é uma psiquiatra que tinha borderline, ou era bipolaridade, não vou lembrar agora, mas ela tinha um dos 2 transtornos e ela mesma criou a teoria e as técnicas para lidar com seu próprio transtorno, porque ela falava que era muito sofrido o que ela estava sentindo. E ela criou ali todo um aparato para tratar o transtorno. Então, nós temos hoje a DBT, que são grupos, né? Se eu não estou enganada, você tem que participar de 2 vezes do grupo, né? Então, você roda 2 vezes no grupo e ele tem as janelas que podem entrar pessoas. E é ensinado técnicas para fazer uma regulação emocional. É bem interessante, né? Mas e ele é sempre em grupo? É sempre em grupo. Entendi. Mas eles pedem para que o paciente também tenha seu terapeuta individual, porque o grupo não vai tratar suas demandas individuais. Que existem, devem ser observadas. Exatamente. O grupo vai tratar outras coisas e aí, junto com o que você sentiu no grupo, você vai trazer isso para o seu terapeuta individual ali, né? Para o seu terapeuta que você faz a terapia, para que ele possa trabalhar com você essas outras demandas. Mais ou menos isso. E outras terapias? Aí seria mais ou menos essas são as intervenções principais. Assim, a DBT é outro mundo, né? É para outros tipos de transtorno, como borderline, bipolaridade, né? Transtornos mais complexos e graves. Mas a gente usa muito técnicas como o que eu falei, reestruturação cognitiva, questionamento socrático e as técnicas mesmo comportamentais que nós falamos, né? Para trabalhar aí tanto na ansiedade como na depressão, né? E a aplicação dessas técnicas? Elas são indicadas para você fazer antes ou durante ou depois da intervenção de um psiquiatra? Por exemplo, é importante você fazer essas técnicas, ou mesmo mindfulness, que é uma das técnicas, quando você já está com acompanhamento psiquiátrico, tomando alguma medicação para poder
tratar isso ou não? Vai depender muito, porque, por exemplo, eu tenho um paciente que a gente conseguiu tratar a ansiedade sem necessariamente entrar com um tratamento medicamentoso. Então, essas técnicas, elas podem ser usadas tanto durante o nosso tratamento como depois de um tratamento psiquiátrico. Não tem muito uma regra, né? Quando ela chega no meu consultório, eu já vou começar. Porque eu preciso começar a fazer ela reestruturar o pensamento dela, ela reestruturar a forma como ela pensa, ela modificar as crenças que ela tem sobre ela mesma, né? Porque a gente é como se fosse uma tríade mesmo, as crenças que eu tenho sobre mim, as crenças que eu acho que os outros têm sobre mim, né? As minhas visões de mim, as minhas regras, o que eu penso de mim, né? Porque a gente pensa assim, então quem está procurando terapia é só porque só fez coisa ruim. Não. A gente fala que tem os fatores mantenedores, né? Que basicamente a pessoa ela chegou ali porque ela, de alguma forma, aprendeu a lidar com o transtorno dela, né? Agora ela precisa de ajuda, mas ela sempre lidou com o transtorno dela. Então ela tem coisas positivas também. Claro. E a gente vai reaproveitar essas coisas positivas. É igual, por exemplo, alguém que é diagnosticado com TDAH ou com autismo na vida adulta. Sim. A pessoa aprendeu meios de lidar com esse TDAH e com esse autismo. Ela já é um sobrevivente, né? Exatamente, né? Então, ela aprendeu formas de estudar, se for um TDAH mais pro foco da desatenção, né? Ela aprendeu formas de estudar, ela aprendeu formas de fazer as tarefas. Pode não ser a forma mais perfeita, né? Mas ela desenvolveu algum mecanismo, porque ela chegou até ali, né? Senão ela estaria lá atrás ainda. Senão estaria capengando até agora, né? Exatamente. Falando em TDAH, pessoas que chegam lá no seu consultório, você costuma atender pacientes com TDAH? Sim, atualmente eu tenho alguns pacientes com TDAH, né? Antigamente eu não sabia nem para onde que ia, mas aí chegou um paciente que eu já tratava de ansiedade e eu comecei a observar algumas coisinhas, foi meu primeiro paciente, e eu falei, vamos, né, procurar. Aí eu fui atrás de me informar mais, de ler, né, de estudar, e aí foi chegando mais naturalmente, né? Eu acho que hoje em dia, com o auxílio das informações, as pessoas estão buscando mais entender o que acontece, né? Então, por exemplo, já tive pacientes que foram diagnosticados com TDAH com 50 anos. Uma vida inteira. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim, não, porque eu tenho 50 e tantos anos, 55, digamos. Pô, vale a pena fazer tratamento? Eu falei, claro que vale. Sua vida vai... Em boa parte de algumas coisas da sua vida vão começar agora. Sim. Porque a vida pós-tratamento, que na verdade o tratamento ele é contínuo, né? Quando você começa a tratar o TDAH, você começa a abrir um horizonte para uma performance diferente, para uma situação diferente, onde você vai conseguir se desenvolver melhor, desempenhar papéis de forma melhor. Sim. Então, não existe tratamento tardio, né? Não. Toda hora é a hora para você tratar. Não. E a única coisa que eu falo assim, esse diagnóstico, né? Quando é autismo, TDAH, que são normalmente transtornos que são diagnosticados ali na infância, né? E a pessoa já tá na fase adulta. Eu sempre questiono assim, esse diagnóstico, ele vem por quê? Né? Ele vem para quê? Qual é o motivo? Porque eu não quero que você se apegue, e eu falo isso em todos os casos, você não se resume a esse diagnóstico. Você não se resume a ele, você vai além dele. O diagnóstico ele não vai te definir. Eu não quero que esse diagnóstico te coloque numa caixinha. Esse diagnóstico vai te explicar. Ele vai explicar por que você faz assim, ele vai explicar por que você age assim, né? Porque tem um preconceito muito grande hoje em dia com os diagnósticos. E eles vêm para ajudar, não é para atrapalhar. É verdade. Eles têm uma função. Então, quando um paciente, por exemplo, de 50 anos me procura com uma suspeita de TDAH e nós vamos ver dentro do consultório se tem, às vezes a gente solicita uma avaliação neuropsicológica, dependendo, né, se não tiver muito claro, um psiquiatra, um neurologista, né, para olhar, a gente está querendo entender por que ele age assim, né? Porque às vezes eu posso ter traços de TDAH, eu posso ter traços de alta habilidade e eu não me encaixo no transtorno. Né? Eu posso ter traços de várias coisas e não ter transtorno nenhum. A nossa mente ela é um degradê de vários sintomas. Sim. Só que é o que eu costumo falar. Geralmente, se você tem algum sintoma que você se identifica que está tendo TDAH, você tem ali, mas você não se encaixa em vários outros critérios, do tipo vem desde a infância, atrapalha em mais de 2 ambientes, atrapalhou, por exemplo, a vida acadêmica, escolar, embora a gente saiba que não é regra TDAH ter dificuldade escolar, mas vamos lá, não é regra, mas 80%. Sim. Então são coisas que você tem que estar ligado, porque assim, uma coisa é você sentir uma desatenção por algo desinteressante,
um breve período da sua vida. Outra coisa é uma coisa crônica o tempo inteiro, o dia inteiro, até de noite, porque o sono do TDAH é um sono ruim, sono prejudicado. E isso sim se caracteriza um transtorno. Então, é assim, não existe você ter meio TDAH. Você tem sintomas humanos que estão presentes em todas as pessoas, mas as pessoas com TDAH têm alguns desses sintomas muito mais acentuados e o tempo inteiro. Sim. De modo que dá um prejuízo na tua vida. Tem que causar um prejuízo, né? Tem que causar um prejuízo. Pelo menos 2 áreas da vida. Né? Pelo menos 2 áreas da vida, exatamente. Sim. Então, olha só. O que você percebe com relação aos pacientes que têm TDAH? Você acha que tem alguma ligação entre TDAH e ansiedade? Sim. Quando o paciente normalmente ele não entra dentro do diagnóstico do TDAH, eu costumo começar a trabalhar sobre ansiedade com esse paciente. Porque se você for reparar lá nos critérios diagnósticos, né, que são os sintomas do TDAH, eu não sei se você viu recente ou se você tem aí na cabeça, né? Mas um desses sintomas, eles se parecem muito com sintomas de ansiedade também, quando botados na prática, né? Então, o DSM ele tem ali um critério para você poder, um questionário, uma anamnese e tudo mais. Sim, critérios. Que inclusive tem no site do Senado Federal também, né? O questionário de TDAH, que é o ASRS 18 para adultos, né? De criança eu não vou lembrar. Mas ele tem esse questionário que você tem que fazer uma pontuação mínima para que você possa se categorizar junto com os outros critérios clínicos, né? Só o questionário não vai te dizer que você tem um transtorno. Só que quando esse paciente não tem, ele não se encaixa, né? E todas as outras opiniões que poderíamos ter ali na área médica não se encaixam também para que ele tenha, provavelmente é um paciente ansioso, né? Aí já fica claro, descartaria o TDAH no caso e realmente está diante de uma ansiedade. Sim. Que a pessoa está enfrentando ali. Sim, porque assim, dentro do TDAH nós temos 3 polos. O polo impulsivo, o polo hiperativo e o polo desatento, né? Então, já chegou para mim pacientes que não têm nada de desatenção, mas são totalmente hiperativos e impulsivos. Então, assim, naquela parte de desatenção, ele não pontua em nada. Mas na parte de impulsividade e de hiperatividade, ele pontua em tudo, né? Então, tá bem presente, bem marcado. Exatamente. Mas não significa que ele não vai ter um prejuízo na desatenção, porque se ele é um paciente impulsivo, então ele não presta tanta atenção assim nas coisas, né? Ele pode não ter a dificuldade, mas a atenção dele vai estar comprometida. Vai estar prejudicada de alguma forma, né? Exatamente. E me diga uma coisa, com relação à ansiedade em si, seja do TDAH ou não, o que você acha que as pessoas podem fazer em casa sim, ou em casa ou no trabalho, para conter uma crise de ansiedade? Quando alguém está em crise de ansiedade, o que a pessoa pode fazer no momento que não tem ninguém a recorrer? Sim, tipo, ela tá sozinha e ela quer recorrer. Tipo assim, ela tá sozinha e ela teve uma crise, uma ansiedade muito forte e tudo. O que você acha que pode ser feito? Tá. Quando a pessoa tá em crise mesmo, uma coisa muito comum que elas me trazem, né, é que não adianta a gente aplicar uma técnica, né? Por quê? Porque ela tá ativada. Então, ela fica num estado de alerta muito alto. O que eu costumo falar? Tem algumas técnicas, se chama acalme-se, grounding, e tem outras, né? Se você pesquisar na internet, elas aparecem facilmente, né? Que são para fazer ali na hora de uma crise, que é 5 coisas que eu posso ver, 4 coisas que eu posso tocar, 3 coisas que eu posso comer, 2 coisas que eu posso sentir o cheiro. E aí é uma técnica porque quando a gente está numa crise de ansiedade, a gente está tendo um momento mais ansioso, a gente se conecta muito com nós mesmos. É como se o ambiente parasse de existir, então essa sala some e eu começo a hiperventilar, porque eu tô muito focada no que eu tô sentindo. Você fica muito... exatamente isso, focada nas sensações, ficam mais Sim. apuradas as suas sensações. Sim. Certo. Então, uma das formas mais eficazes, né, é se conectar com o ambiente. Então, tirar um pouco o foco de si e tentar se conectar no ambiente. Então, o que eu falo para meus pacientes? Vamos tentar racionalizar a coisa. O que está acontecendo? Aí, né, eles vão respondendo. O que de pior pode acontecer? E de melhor, nesse momento? Nesse momento. De pior pode acontecer de acabar a luz. E de melhor, de alguém bater na minha porta com chocolate, por exemplo. Tá, beleza. Então, dentro disso, o que a gente pode utilizar para caso aconteça as piores coisas? E para as melhores? Porque dessa forma, eu vou meio que explicando para o meu cérebro que tá tudo bem.
né? Que ele não precisa aumentar o nível de cortisol, que a adrenalina ela pode começar a baixar, né? Porque quando tem um aumento de adrenalina, automaticamente você baixa muito o nível de serotonina, né? Por isso que um dos medicamentos ali que a gente usa para transtorno de ansiedade e depressão é um inibidor de serotonina, né? Então, é o que a gente chama de SRS, né? Então, a serotonina ela vai baixando. E isso continuamente causa um problema gigantesco, né? Do paciente ter que fazer um tratamento medicamentoso porque a gente não consegue controlar em consultório. Mas uma das técnicas que a gente costuma utilizar é essa, da pessoa se conectar ali com o ambiente ao invés de prestar tanta atenção nela, né? Existe uma técnica de você pensar num lugar seguro? Essa questão de imaginar que está num lugar seguro, um lugar que você goste, uma cadeira de balanço da tua avó quando você era criança, sei lá, alguma coisa assim? Sim, tem essas técnicas, elas se chamam de exposição imaginária, né? Ou exposição in vitro, que é basicamente assim, eu me coloco numa situação, né? Mas eu não tô lá nessa situação. Então, eu imagino. Esse tipo de manejo dessa exposição é muito utilizada para pacientes que tiveram um transtorno do estresse pós-traumático e pacientes que têm fobias. Porque eu coloco ele para imaginar esse estresse e o objeto da fobia na imaginação, né? E aí depois eu vou trabalhando e manejando essa ansiedade ao ponto que eu vou colocando para vivenciar presencialmente. Então, começa na imaginação, depois presencial. Porque eu preciso controlar a ansiedade. Então, se a pessoa ela tá numa crise e ela imagina um balanço, por exemplo, e aquilo ali, em primeiro momento, parece assustador e depois vai acalmando, pode ser uma técnica, né? Então, a gente assim, não tem uma técnica certa. É a técnica que a pessoa se sentir mais confortável, né? Tem pacientes meus que colocam gelo nos pulsos. Debaixo dos olhos. Bota gelo, uma pedrinha de gelo, Uma pedrinha de gelo. E aí o que ela sente que acontece quando coloca o gelo? É porque o gelo, ele, quando você bota tanto no pulso como aqui debaixo dos olhos, ele é muito voltado para o sistema sensorial. Nós temos muitos vasinhos. Sim. E aí ele dá meio que um choque, né? Então a gente utiliza muito isso também para pacientes que praticam automutilação, né? Quando você estiver pensando em cometer, né, o ato, passa a pedrinha de gelo. Né, passa debaixo do olho, porque é como se estivesse mandando estímulos, né? Porque vai sentir um pouquinho de dor, isso vai liberar hormônios e vai ter estímulos no cérebro. Então, a gente muda um pouco o foco. Então, cada um vai usar uma técnica, né? Entendi. Ou seja, a pessoa ela não deve ficar também presa a uma única técnica. Pode ser que em algum momento uma técnica não funcione, mas não desespera, porque pode ter outra técnica que vai ajudar. Sim. E o que você acha sobre a pessoa que está sofrendo de ansiedade? Como é que ela lida com a família e com os amigos? Você acha que os amigos entendem, que a família entende? Às vezes o ansioso ele quer guardar aquilo para si, ou ele quer comentar com a família. Como é que costuma ser isso? Como é que acontece, né? Normalmente, a pessoa que tem ansiedade, né, que está dentro de um sofrimento, ela até conta com a família para isso. Normalmente eles se apoiam mais na família do que nos amigos por achar que vai sobrecarregar os amigos de alguma forma, né? Então, eles até, assim, buscam o apoio da família, mas eu vejo que quem está muito próximo, o marido, a esposa, a mãe, o pai, os irmãos, eles entendem até um certo ponto. Chega um momento, vamos supor, tem 3 meses que eu tô nessa situação. Chega um momento que minha mãe vai se irritar, aí ela vai falar assim, caramba, levanta, sai dessa condição, parece que você tá querendo ficar aí, né? Nossa, faz alguma coisa. Só que a pessoa tá num sofrimento tão grande, como é que ela vai levantar? Como é que ela vai fazer, né? Não tem capacidade nenhuma ali. Que volta novamente para aquilo que eu falei, uma fratura exposta, eu tô vendo. Tem um tratamento, tá todo mundo vendo. A cabeça não, o cérebro não, ele é muito complexo, né? E é muito difícil para a pessoa, por exemplo, fazer isso que a mãe dele tá falando, né? Porque a mãe dela tá falando, é muito difícil. Porque não é que ela não queira, ela só não consegue, né? Então, quando nós temos, por exemplo, um paciente deprimido, que para levantar da cama é muito difícil, e para escovar os dentes pior ainda, então a higiene dele tá péssima, porque ele não toma banho tem 1 semana, e ele não escova o dente tem 2 semanas... Quando ele fala pra mim na sessão assim, Julian, eu escovei os dentes ontem, eu vou bater palma, eu vou falar, nossa, que felicidade, porque pra você parece uma besteira, mas aquilo ali é muito difícil o paciente ele conseguir fazer isso, né? E de uma forma assim que ele sinta vontade, porque normalmente quando ele vai,
ele vai forçado. Então, assim, a família, ela entende até um certo ponto, né? E amigo, normalmente, eu não vejo muito esse envolvimento dos amigos, né? São poucos os pacientes que envolvem os amigos, assim. Que tem amigo mesmo que sabe compreender isso, né? Sim. E às vezes tem amigos que não... Sim, normalmente quando envolve amigo, ou são amigos profissionais, né? Que tem algum tipo de entendimento. Ou então, são pessoas que não têm o apoio familiar, né? E aí, os amigos vêm como essa rede de apoio. Mas eu já tive pacientes também que não tinham nenhuma rede de apoio. Então, eu me tornei a rede de apoio central. De realmente receber 30 mensagens 4 horas da manhã e no dia seguinte, calma, vou ler. Né? Essas mensagens 4 horas da manhã, geralmente pode ter a ver com o desenvolvimento de um toque também? Não. É assim, Julian, tô tendo uma crise... O que eu faço? Ah, sim, no momento da crise. Isso, tá acontecendo isso. E aí eu tô dormindo, né? 3 horas da manhã, sou um ser humano. Hein? Que bom, né? Porque se tivesse acordado, tá errado, olha a higiene do sono. E aí, quando eu acordo, eu falo, calma, deixa eu responder. Então, é um paciente que a gente vai ter um zelo maior, né? Mas eu sempre deixo para qualquer paciente, tenha ele rede de apoio ou não, o meu número disponível ali para ele me mandar mensagem, para ele me procurar, porque eu acho que a gente não é só um número, a gente não é qualquer pessoa, a gente pode ser, por exemplo, a relação mais saudável que aquela pessoa tem. Que a pessoa tem, é verdade. Cara, é verdade, porque eu acho que tudo tem a ver com o ambiente. O ambiente não é só ambiente físico, é as pessoas que estão à sua volta. Sim. Às vezes tem... Eu já vi pessoas que desabafaram pra mim, mandou um textão ali no inbox falando assim, eu desenvolvi depressão porque eu descobri que eu tenho uma família de pais narcisistas. E aí a pessoa se sentia um lixo desde pequena e tudo, sabe? Sim, e nem te conhece. Ou seja, a pessoa puxa isso, vem se desabafar pra mim e tudo. Ou seja, sente um conforto, uma confiança, né? Mas veja como o ambiente realmente pode acabar com você, né? Sim. Se for verdade o que a pessoa está falando, é muito importante você identificar isso. Sim. Porque, por exemplo, se você tiver uma família de pessoas que são tóxicas de alguma forma, e se de alguma forma você depende delas, sei lá, financeiramente, é o único teto que você tem para morar. Emocionalmente. Emocionalmente também, né? Porque tem gente que acha que é meio... Eu não sei se isso é verdade. Já me corrigiram com relação a isso. Mas tem gente que é meio que viciada em sofrer. Não viciada. Acho que ninguém gosta de sofrer. Mas é como se fosse assim. Eu prefiro sofrer em algo familiar do que me aventurar em coisas desconhecidas e ser pior ainda. É um sofrimento confortável. Eu tô numa família que é, sei lá, narcisista, nesse caso, né, tal, tóxica de alguma forma, mas eu prefiro ficar nisso aqui que eu já conheço do que mudar. Sim. Eu acho que não seja nem, assim, viciado em sofrer, mas é como se essa pessoa não tivesse outra perspectiva. Né? Fica meio que perdida, assim. Sim, porque assim, eu já sofro aqui. Eu vou me aventurar no relacionamento pra quê? Vou sofrer lá também, né? Isso acontece muito com relacionamento que não tá indo bem, né? Ou às vezes até relacionamento abusivo e tudo. Sim. Porque assim, a gente costuma se apoiar muito nos nossos parceiros, né? Então, quem é a principal ali, seu elo principal de ligação? A família. Se sua família é tóxica, o primeiro relacionamento que você tiver, a chance dele ser abusivo aumenta muito. Porque você vai sugar desse parceiro toda a compreensão que você queria da sua família. É como se fosse assim, geralmente é a mulher que procura no seu parceiro um pai. E não um namorado ou um marido. A mesma coisa com o cara que quer que a mulher seja a mãe dele. Sim. Entendeu? Sim. Então, olha que coisa, né? Sim. E assim, infelizmente, esse parceiro, ou felizmente, né? Ele não vai suprir essa necessidade da pessoa, né? Então, por exemplo, se um paciente chega para mim com uma extrema dependência e tem um contexto ali muito adoecedor, que pode causar uma ansiedade, que pode causar uma depressão, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar buscar outras redes de apoio. Porque amigos... hoje em dia tem uma seita do beach tênis, né? Amigos do beach tênis, amigos da academia, amigos da dança, amigos do não sei o quê, a própria psicóloga, né? Como uma rede de apoio. Porque a gente precisa fortalecer esse paciente para que ele consiga sair do contexto adoecedor, né? Porque, assim, dentro da ansiedade, a gente tem as causas genéticas, né? E a gente também tem as causas ambientais. Então, a gente tem os fatores externos e internos que podem causar ansiedade. A mesma coisa dentro da bipolaridade. Eu posso ter um paciente com predisposição para ter um transtorno bipolar, mas ele vai desencadear
com 40 anos por um X motivo, né? Então, as causas ambientais, elas também são muito importantes. Porque se não tiver uma causa ambiental e só tiver a genética, às vezes não acontece, né? Não é o suficiente. Por exemplo, esses dias eu vi um estudo que diz que pessoas com TDAH normalmente têm a comorbidade da ansiedade, né? E por quê? Porque normalmente o transtorno ele é tão ansiogênico, porque é como se você tivesse com o motor ligado dentro da sua cabeça, né? Em alta rotação. Exatamente. Tipo isso. E para vários estímulos, né? É terrível. Tem até muita gente que fala que o TDAH ele não sofre em relacionamentos, né? Mas eu falo assim, não é que ele não sofre. Ele tá pensando em 1 milhão de coisas. Uma hora ele vai chegar em você. Mas não vai ser só agora. uma questão de tempo. Sim, pode ser daqui 1 ano, daqui Sabe 3 meses. Sabe uma coisa que eu penso? Sobre relacionamento abusivo. Alguém que tá num relacionamento abusivo, ou mesmo alguém que está num relacionamento... Não, vamos botar amoroso, não. Relacionamento de pai e mãe. Sim, relacionamentos. Relacionamentos. Aí a pessoa... O caso que você citou aí. Porque... O cara, ele não procura uma namorada, mas ele procura alguém para suprir a mãe que ele não teve, porque a mãe era muito ausente, uma coisa assim. Você acha que, dentre todos os tratamentos e toda a exposição que a pessoa tem que fazer para lidar com aquele trauma, com aquela necessidade, você acha que tem que ter um momento que talvez a psicóloga ou os profissionais têm que virar para a pessoa e falar assim, olha, infelizmente, você com 30 anos, você não vai ter mais a sua mãe. Às vezes ela morreu, sei lá, de forma trágica, mas tipo... Não tem como você ser o Joãozinho com 6 anos de idade, que sua mãe brincava com você. Você tá entendendo? Então, eu não sei se a dessensibilização ela tem que ser extremamente suave ou ela tem que ser no processo da pessoa encarar uma realidade. Sim. Que um cara de 30 anos, ele não tem que se preocupar se a namorada vai ser a mãe dele ou não. Cara, você tem que ser um homem de 30 anos. Sim. Vai depender muito, né? Porque, assim... Eu entendo que para ele chegar nesse nível, ele tem que ter um déficit enorme desse amparo, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar ir mostrando para ele, né, formas de tentar sair disso. Só que se chega em um momento que você vê que não tá avançando e a pessoa tá fugindo, é a hora que a gente fala que a gente abraça, a gente aperta, né? Sem apertar, a gente dá uns trancos no paciente e fala, olha por esse lado, né? Faz isso, né? Porque meus pacientes falam muito assim, a Julian vai abraçando, ela vai abraçando, ela vai abraçando, tem uma hora que ela dá uma apertada, aí fala, pronto, passou, né? Volta. Porque tem vezes que é necessário. Mas o que a psicoterapia é? A gente não é conselheiro, a gente não é, né? Não é um ombro amigo, assim. Não, não somos. Embora tem paciente que vê a gente como amigo, nós não somos amigos desse paciente, né? E eu sinto uma pena por isso, porque tem pacientes que eu queria... colocar numa caixinha, se eu pudesse. Eu tenho pacientes que eu amo, que assim... Eu adoro atender esses pacientes, né? E tem hora que a gente tem que realmente apertar. Então, a psicoterapia, ela vem para te dar insights. Então, e esses insights, normalmente, têm que ser produzidos pelo próprio paciente. O terapeuta, ele vai te ajudar a conduzir, né? Até postei essa semana no meu Instagram que eu não vou solucionar todos os problemas dos meus pacientes. Porque eu também sou humana, também tenho minhas condições, também tenho meus momentos. Não tem todas as respostas. Infelizmente. Se eu tivesse, seria uma maravilha. Eu usaria pra mim. Nem psicóloga eu seria. Vou guardar, né? Vou vender bem caro. Deixa eu te perguntar uma complicado. Coisa. Com relação a esses traumas que as pessoas costumam ter, que geram quadros depressivos ou ansiosos, etc., como que você acha que seria um caminho seguro ou mais confiável para você superar um trauma? Superar um trauma? Eu acredito que a primeira coisa é começar a falar sobre esse trauma, né? Botar debaixo do tapete não é o ideal. Não, nunca. Porque assim, a cada vez que eu vou jogando mais para dentro, é como se fosse uma árvore. O que acontece com a árvore? A gente tem a raiz, né? E às vezes quando a gente vai tirar uma árvore dali, a raiz não tá muito funda. Né? Você já viu essas árvores que caem? As raízes enormes? Já, é muito lá no fundo. Exatamente. E às vezes elas tombam, a raiz levanta toda. Exatamente. Enfim. A mesma coisa, uma pessoa que tem um trauma muito forte. Então, cada vez que eu vou reprimindo mais aquilo ali dentro de mim, aquilo ali vai criando uma raiz. Né? E cada vez que eu falo... Eu não sei se você faz terapia. Faço terapia já há 10 anos. O que você sente quando você sai da sessão? Às vezes, assim, naquele dia que você tá precisando. Me dá uma leveza e uma clareza.
Sim. Às vezes eu chego pra... Como eu já tô bem avançado, às vezes eu chego pra ela e falo assim, olha, eu sei até o que é, eu sei o que tá pegando, mas ainda assim eu preciso falar, porque na sessão não é só eu pensar sozinho, eu tô pensando junto com ela e, obviamente, ela sempre tem algum insight, alguma... Sim. Uma devolutiva que, caramba, é verdade, pensando por esse ângulo. Sabe, esse negócio de, poxa, pensando por esse ângulo, então... Sim. E essas clarezas é que me tornam, me melhora. Sim, porque às vezes você acha que seu pai é ruim com você. Uhum. Só que ele não é ruim, é porque a forma de demonstrar amor dele não é a mesma linguagem de amor que a sua, né? Concordo. Então é um pai que, por exemplo, a sua linguagem de amor é palavras de afirmação e a dele é atos de serviço. E aí, não combina, né? Não combina, que eu digo assim, no sentido de não é a mesma coisa, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é falar sobre esse trauma. Porque cada vez que eu falo, eu vou entendendo coisas novas e eu vou pegando coisas novas. É a mesma coisa de assistir um filme que você gosta. Uhum. Aí você assiste uma vez, faz total sentido. Aí você assiste de novo, caramba, não tinha prestado atenção nisso. Aí você assiste de novo, aí de novo. E cada vez que você for assistir, vai ter sempre vai ter um insight diferente. novo, né? Vai ter um insight novo, porque nunca vai ser igual. Vai ser sempre como se fosse a primeira vez. Verdade. Então, cada vez que a pessoa vai trazendo esse trauma, e esse trauma, e esse trauma, ela vai conseguindo ressignificar. À medida em que um dia, pode ser que nunca deixe de doer, mas que um dia ela consiga falar assim, isso não me afeta mais, né? Dói, porque tem que doer, né? Dependendo do que for, mas não me afeta, não me causa um mal-estar. Não traz um caso mal-estar, não faz com que você perca seu dia, Sim. qualquer coisa assim. Sim. Né? E com relação o que eu vejo, isso geralmente pode causar algum problema, principalmente na comunicação. Uhum. Você falou sobre as linguagens do amor. Tem um livro que fala, não sei se são 7, do Gary 14, Chapman. 10... 5. Pô, falei vários números e errei. É algum número assim, 5 linguagens do amor. Sim. Eu já ouvi falar sobre isso, pra mim faz sentido, né? O pouco que eu sei sobre isso. Mas você acha que muito desses problemas relacionais podem estar numa comunicação ruim? Aham, com certeza. Como é que você vê isso, assim? Assim, né? Quando nós temos um relacionamento, qual que é a principal causa de separação hoje, você sabe? Causa de separação... não sei, a pessoa... Primeiro, financeiro. Financeiro, né? Segundo, relacionamentos extraconjugais. E terceiro, comunicação. Olha só. Então, quando nós temos um relacionamento que não tem conversa, porque não que não tenha conversa, posso adorar conversar com meu parceiro, mas que não tem uma conversa no sentido de... Não tem uma troca, porque eu sou atos de serviço, você é toque. Uhum. A gente não conversa a mesma linguagem, né? Enquanto você tá esperando ser tocado, abraçado, beijado, eu tô aqui arrumando a casa para te mostrar que eu tô fazendo por você, né? A gente precisa flexibilizar. Então, nem sempre a minha linguagem do amor é a mais adequada e a sua não. Às vezes é um meio a meio. Eu preciso entender uma linguagem do amor que a gente converse, né? Normalmente eu falo que nós temos 5. Atos de serviço, tempo de qualidade, dar e receber presentes, palavras de afirmação e toque físico, né? E aí, vamos supor que as minhas 2 primeiras sejam atos de serviço e tempo de qualidade. Uhum. E a sua seja toque e tempo de qualidade. As suas 2 primeiras. A gente já tem uma coisa em comum. Caso não tenha nada disso em comum, porque eu tenho pacientes que um é o extremo oposto do outro, que a prioridade para um é a última prioridade para o outro. Verdade, né? acontece. Acontece com muita frequência, né? Uhum. Isso é porque não conhece o parceiro, muitas vezes conhece quando já tá casado, né? Já tá há anos junto, porque no início é tudo flores, aí com o tempo você vai ficando... Mas você vai descobrindo quem é a pessoa. Porque eu sempre falo para meus pacientes, quando eles estão conhecendo alguém, assim, observa, enquanto você ainda não tá com as suas lentes, se essa pessoa é adequada. Porque ela dá sinais. E se você fala, não, tá tudo bem. Ah, não, eu acho que tá tudo bem. Eu tô te pedindo pra imaginar daqui 10 anos. Vai tá tudo bem? Provavelmente não. Provavelmente você vai estar gritando, surtando por nada com essa pessoa. Porque seu baldinho vai estar transbordando de 10 anos que você tá... Não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem, né? Então, hoje, o maior déficit que nós temos nos relacionamentos é a comunicação. Então, se a gente consegue flexibilizar essa linguagem, para que não seja nem a minha nem a sua, mas eu consigo entender que quando você está arrumando a casa é muito importante, mas quando eu te abraço é muito importante, Exato. a relação muda.
né? Porque um tá começando a completar o outro e vai começando a ter uma troca gostosa, né? Já vi muitos casais que, para separar, né? E a gente começa a mexer nisso e vai mexendo devagarzinho, porque não tem como mudar do dia pra noite. Vai ser uma mudança sutil, né? Vai ser sutil. Concordo. E eles começam, caramba, meu relacionamento tá diferente, meu parceiro tá dizendo que eu tô mais comunicativa, que eu tô expressando mais os meus sentimentos. E também tem muita forma como fala, por exemplo. Quando eu tô discutindo aqui com meu parceiro, se eu falar pra ele, você, o que você acha que vai acontecer? Se tá... O cara vai parar de te ouvir. Tem tudo a culpa é ele? Não sei. Vai entrar no tela azul, né? Daí ele fala assim, pô, tô sempre errado, né? Normalmente as pessoas ficam reativas. Então, assim, uma técnica que eu ensino para os meus pacientes, né? Uma forma de conversar, não fale sobre o outro. Fale sobre como você se sente. Porque se você falar sobre você... Você tá errado. Ele vai falar o quê? Não, tô certo. E aí começa uma discussão. Mas se você falar assim, eu me senti muito lesada nessa situação e isso me trouxe um extremo desconforto. Tem como ele falar assim, você não se sentiu? Não, porque é o seu sentimento. Você sentiu, realmente aquilo ocorreu. Sim. E é a forma como você se sentiu. E aí cabe a ele falar, poxa, desculpa, né? Não sabia que você se sentiu assim. Ou então que ele fale assim, não, deixa eu tentar entender melhor. Já muda todo o caminho da discussão, né? Então, a linguagem, ela... Até traz ela um pouco de uma responsabilidade da própria pessoa, né? Tipo assim, pô, realmente se sentiu assim, talvez eu tenha exagerado. Sim. Mas antes da pessoa simplesmente apontar o dedo pra você e falar, ó, você é culpado por isso, isso, isso. Cara, sei lá, às vezes acontece isso, sabe? Quem tá em rede social, vê muita gente... Cara, eu não sei, vê muita gente fazer pergunta, falar coisa legal, mas vê muita gente encher o saco também. Sim. Tipo, apontar o dedo, falar que, porque eu vi um vídeo seu que eu não gostei. Tipo, meu Deus, quem é você pra começar? Sim, mas eu brinco que quando a gente recebe crítica é porque a gente tá indo pelo caminho certo, né? Porque quando as pessoas... acha? Eu acho. Porque se você tá incomodando, é porque você mexeu em alguma coisa que essa pessoa não gostou. E aí tem gente que não sabe se comunicar, então ela vai se comunicar através da crítica, né? E isso que eu acho. Quando eu vejo alguma coisa que eu não gosto, mas é porque eu não sei se eu sou um ser muito evoluído. Quando eu vejo alguma coisa que eu não gosto, principalmente na internet, cara, eu simplesmente pulo. Ou, não sei, a pessoa não pediu minha opinião, eu não vou dar minha opinião. Sim, entendeu? Sim. Mas tem gente que tem a necessidade de falar assim, eu odiei o que você escreveu. Aí dá vontade de escrever assim, então pare de ver o que eu escrevi, idiota. Vai pra outro lugar, entendeu? Me deixa em paz, né? Me deixa em paz. É muito, cara, muita gente chata, cara. Impressionante, sim. cara. Mas a gente fala que o caminho do sucesso é esse. É quando você receber sua primeira crítica, ao invés de você vestir sua roupa... As críticas têm aumentado. Eu espero que isso seja um bom caminho. É verdade. Eu trago algumas pessoas aqui no podcast, algumas pessoas que têm opiniões muito particulares. Sim. Aí eu solto a opinião. Cara, pelo amor de Deus, ontem aconteceu isso. Ontem eu postei um vídeo. Eu olhei esse vídeo, um corte, né? Eu falei, caralho, isso vai dar ruim, velho. Isso vai dar ruim, isso vai dar ruim. Não que a pessoa tenha falado nada demais, mas eu pensei assim, do jeito que tá falando, se não tiver todo um contexto, uma explicação, cortar. as pessoas vão entender do jeito que elas querem. E elas sempre entendem do pior jeito possível. Aí eu publiquei. Cara, não deu outra, cara. Em 6 minutos tinha 60 comentários, esculhambando, muita gente entendendo. Aí eu peguei e escrevi, gente, então, esse contexto é o contexto da convidada. Sim. Ah, não, mas a convidada falou assim, assim. Eu falei assim, cara, beleza, eu não vou corrigir a convidada. Assiste o vídeo. Assiste o vídeo inteiro, cara. Sim. Ela falou dela, não tem nada a ver com o que você tá pensando, não. Sim. Cara, começou a me coçar, eu dar ban na galera, mandar se catar, porque eu falei, porra, você não leu o que eu acabei de escrever? Lê a descrição, assiste o vídeo completo pra você pegar o contexto. Cara, é porque é muito isso. As pessoas acham que elas têm preguiça, velho. Sem brincadeira. Às vezes, já aconteceu isso também. Tem um vídeo que no começo o vídeo começa meio estranho, mas da metade pro final ele se auto-explica. Ele fica bom. Só que a pessoa claramente não assistiu até o final. Ela viu os primeiros 10 segundos, o vídeo tem 60. Aí ela esculhambou e não viu que a explicação tava no final. Porra, entendeu? Então, ou seja, as pessoas não param. Isso tem a ver com ansiedade, será? Sim. As pessoas têm a necessidade de responder o mais rápido possível. Sim. E é aquilo assim, né? Eu não espero chegar no final pra eu ver se eu gostei ou não. Eu tenho que falar na hora. Na hora. Né? Assim, estou contra o seu posicionamento e eu com isso. Só que eu falo assim, que a crítica, ela significa que você pegou num ponto. Que talvez pra pessoa seja assim, não, nunca, jamais, mas
para alguém vai fazer sentido. Por isso que você falou. Tem gente que super entende e tudo mais, né? Então, eu sempre brinco, assim, se está recebendo uma crítica, em vez de você botar seu pijama e chorar, né, em posição fetal, vai comemorar. Porque se você está sendo criticado é porque alguma coisa fez de certo, né? Alguém se mexeu. E, no seu caso, aproveita que o engajamento vai lá pra cima, né? Vai, cara. O pessoal curte o vídeo lá. Agora me fala você que tá aí nas redes sociais já tem quanto tempo, mais ou menos? Ativamente vai fazer 1 ano, né? Antigamente eu postava, mas com uma constância bem baixa. Até porque a rotina é muito corrida, né? Consultório, tudo, estudos, sim. né? E aí, hoje em dia, eu tenho uma social que é coração, indico ela para Deus e o mundo, né? Até para desconhecido que me pergunta, eu indico, porque eu acho que o trabalho dela me ajuda muito, né? Me traz uma praticidade muito grande. E fiz fotos, né? Mas eu nunca mexi com outras coisas. Então, hoje, atualmente, vai fazer 1 ano que eu tô bem ativa, né? Postando cerca de 4 vezes na semana. Sim. E você já teve algum comentário, assim, alguém que discordava de você de forma veemente? Sim, no TikTok, né? Que é a outra TikTok rede. Parece pessoa meio doido lá. É tipo um Twitter de vídeo, assim, uma pessoa meio louco. Sim, e lá eu já fui criticada no vídeo justamente sobre burnout. Que era tipo assim, o comentário era basicamente assim, que eu vou lembrar agora, né? KKKKK. Então eu nasci desse jeito. Aí eu virei pra mim e falei assim, dá vontade de falar, realmente, às vezes você é pirada desse jeito mesmo. Realmente, deve ter nascido desse jeito, né? Mas a gente respira, releva, né? Teve uma pessoa que comentou ontem, nesse mesmo vídeo, esse mesmo vídeo, aí ela comentou assim, este vídeo é um desserviço, porque não sei o que, é um comentário bem bobo, tá? Porque não tem nada a ver. Se a pessoa visse o vídeo direitinho, ela ia entender que não tem nada a ver. Esse vídeo é difícil, o que? Aí a pessoa embaixo assim, vai capinar um lote. Aí eu peguei e curtiu a resposta. Vai fazer diferença nenhuma, mas eu quis fazer curtir. alguma coisa, assim. Cara, é complicado. As pessoas têm necessidade de ficar se metendo na vida do outro. Até um recado pra psicóloga do Yuri, né? Semana que vem na terapia tem. Tem. Não, eu tô em 2 semanas que eu não vou. Ixi, e minha vai cabeça chegar lá. tá de cima pra baixo, porque minha filha nasceu, né? Tem 19, vai fazer 20 dias que ela nasceu. 19 ou 20 dias que ela nasceu. E desde lá, minha vida mudou completamente, né? Mas enfim, tô voltando, viu? Fica tranquila aí. Me diga uma coisa, compulsão tem a ver com ansiedade? A compulsão alimentar, né? Que você falou que a pessoa procura curar a sua ansiedade. Eu não sei se atacar a geladeira seria um reflexo da ansiedade ou você cura a sua ansiedade procurando comer mais. Eu não sei. É causa ou efeito? Para quem tem uma compulsão alimentar. É um efeito. Né? Então você é ansioso e você meio que para solucionar aquilo ali você vai beliscando ao longo do dia. Sim, vamos trazer para um contexto de uma paciente que me procura porque ela espera o marido dormir para que ela possa ir no cantinho que ela escondeu as coisas, porque o marido já tem uma noção, né? Para poder pegar ali um pote de sorvete que ela esconde no cantinho da geladeira, porque o homem é assim, né? O homem só olha assim, ele não olha assim, né? Então, tem umas coisas no fundo da minha geladeira que já passou da validade há muito tempo. Um dia eu vou limpar aquilo ali, enfim. E aí ela olha assim, né? E aí ela pega lá o sorvete e ela bota um filme para ela assistir. Quando ela olha, ela comeu o pote inteiro. Só que ela não tá satisfeita. E ela continua. E ela continua. E continua. E continua. E o que aquilo ali causa? Quando eu como, quando eu tô comendo esse alimento, ele tá me causando um extremo alívio do desconforto que eu estou sentindo, né? Então, muitas vezes o paciente, ele chega assim, Júlia, eu como. Quando eu vejo, eu comi 4 barras de chocolate, um pote de sorvete, uma caixa de leite condensado, sentada, vendo filme. E eu não percebo. E meu sistema de saciedade parece estar desligado. Porque ela vai gerando, tipo, um refúgio para ela, né? É um comer que vai gerando um refúgio. E dá um alívio temporário. Um alívio temporário. Só que quando a pessoa percebe o ato, automaticamente esse alívio gera uma culpa, né? Ele vai gerar uma culpa. E aí eu entro num modo de funcionamento. Porque ele vai me gerar uma culpa, aí eu vou ficar mais ansioso, aí eu acabo comendo mais, que aí eu fico aliviado, aí eu fico culpado de novo. E é um círculo vicioso. É verdade. Né? Então a gente tem que desativar esse circuito para começar a trazer novas coisas para os pacientes. Por isso que quando eu falei lá da alimentação, eu falei, a gente não vai tirar nada, a gente vai acrescentar, né? E aí, nesse processo, eu sempre indico um nutricomportamental,
Porque, assim, a nutrição comportamental é diferente das outras nutrições, né? Lógico que hoje em dia a nutrição ela melhorou muito, porque hoje em dia tem a nutrição funcional, né? Não só aquela que era antigamente, que era assim, 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 assado e pronto, né? Mas a nutrição comportamental, ela tem um diferencial de que ela vai tentar entender o comportamento. E não só o que é adequado para aquele paciente, mas o comportamento daquele paciente. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que têm TDAH, não certamente uma compulsão, mas tem um TDAH, e eu não sei se o seu TDAH é assim, mas, por exemplo, de alguns pacientes meus, a comida é uma forma de recompensa. Sim. Então, tem muito TDAH que desenvolve até uma compulsão alimentar. Sim. Os estudos falam, né? TDAH costuma, geralmente... Obesidade. Sim, tem uma relação muito grande com pacientes obesos, né? E aí, essa paciente ali, nesse caso, né? Ela busca o refúgio na comida. Vai adiantar eu falar pra ela não comer? Sendo bem sincera, você que tem um transtorno. Não, cara. Falar? Nada. Vai adiantar eu falar assim, poxa, você comeu de novo? A gente combinou semana passada que você não ia comer? Não. Então, a nutrição comportamental, ela vai além de falar o que é certo ou errado. Ela vai entender o comportamento, né? Por exemplo, essa paciente, por exemplo, que tem o TDAH ali e tem a recompensa na comida, né? Que é um dos casos de pacientes que eu tenho. A gente foi na Nutri Comportamental e essa Nutri Comportamental falou para ela assim, todos os dias você vai comer algum desses itens aqui que você quiser. Pode escolher. Nem desses itens aqui que eu tô te deixando disponível. Que ela falou que ela mais gostava e a nutricionista foi selecionando. Então, tinha dia que ela comia um cheeseburger do Mac, tinha dia que ela comia um doce, vai do desejo dela. Só que o que aconteceu na prática? Ela tinha muitos dias que ela nem comia. Porque como estava liberado, aí o nosso sistema, né, entende que tá liberado, pode ser qualquer dia. Qualquer dia, tipo, a qualquer momento eu tenho acesso. Sim. Né? Se eu restringo, o que o sistema entende? Que eu preciso. Por isso que esse termo dieta está sendo tirado. A gente hoje fala reeducação alimentar, né? Porque dieta, quando fala dieta, a gente faz... se você restringe, né? Você, sei lá, é como se fosse assim, vamos supor que somente sábado você pode fazer alguma coisa, sai um pouco da linha. E é só uma refeição. E aí você às vezes mete o pé na jaca, come tudo ali, vai no rodízio e tal, porque é aquele dia que você tem para finalmente comer alguma coisa. E as pessoas não entendem que é uma refeição. O dia de jacá é o dia todo. É da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, né? Então, quando a gente consegue um profissional que ele entende as nossas necessidades, além, né, do que tá ali dentro do que é um padrão que eles fazem, porque tem paciente que vai voar na reeducação ali, né? Vai conseguir seguir o plano alimentar de forma adequada. Mas tem paciente que não, e a gente tem que ver essas particularidades, né? Então, quando eu tenho um paciente com compulsão, como é que eu vou restringir? Se eu restringo, primeiro, ele não volta, porque é mais uma pessoa que tá podando ele, né? E segundo, que pode até piorar. Então, a gente vai sempre utilizar técnicas de não tirar, de acrescentar, de tratar aquilo lá que eu falei, bebe água, escova os dentes. Qual que é o pulo do gato de você acrescentar e não tirar? O que você acha que pode mudar na cabeça do paciente ou ajudar? É porque quando eu falo acrescentar, ele entende que ele vai comer mais. E isso até tira um pouco a ansiedade. Sim, porque às vezes a pessoa tá ansiosa, tipo assim, caraca, eu vou ter que ter uma dieta, eu vou parar de comer as coisas que eu gosto. Aí eu falo, não vai tirar nada, a gente vai acrescentar. Vai acrescentar o quê? Verdura, legumes, verduras, né? Frutas, de repente. Frutas, um biscoito que seja mais saudável, um Danone que seja um proteico ali, um Danone natural, coisas que sejam mais saudáveis. Só que o que acontece? Aí que tá o pulo do gato. Quando eu como essas coisas que eu indiquei, que eu falei que você ia acrescentar, eu tô tão saciado, porque sacia, né? Uma panqueca de banana enche pra caramba, né? Verdade. E é gostoso, é uma delícia, é docinho, né? Quando eu boto isso, o paciente não sente tanta necessidade de comer as besteiras. Porque eu acrescentei, né? Eu coloquei ali pra ele aquilo ali, e aí se ele sentir, beleza, ele pode comer o restante. Só que tem uma questão da saciedade, e aí acaba que diminui muito. É aquela coisa... Você vai almoçar, você come logo tudo de salada, porque sobra menos espaço para as outras coisas. Sim. É tipo uma estratégia assim semelhante, né? E até porque você, de repente, pode... Vamos supor,
Alguém que está acostumado a comer um danoninho, que é um pouco mais calórico. Pô, experimenta, sei lá, um iogurte grego, um negócio assim. Aí, poxa, ele cria gosto por ele. Pode até fazer uma troca, né? Sim. Que, na verdade, seria uma coisa... Não vou nem dizer ser mais saudável, não. Mas dizer assim, poxa, um iogurte com menos açúcar, com menos gordura. Aquele iogurte com menos natural, gordura seria melhor do que... Sim, que é aquele leite fermento. É isso. Aí eu boto morango dentro. Nossa, um amor, né? Tem um moranguinho lá dentro. Bom. É verdade. Melhor do que um danoninho, né? Muito melhor, muito mais saudável. Faz né? sentido. E o pessoal que às vezes tem compulsão, a gente falou sobre algumas, principalmente alimentar, né? Que é muito da sua área. Mas você pega pessoas ansiosas com quadro de ansiedade mesmo, que tem vícios, compulsão e vício, né? Às vezes em jogos, em pornografia, compras também. Sim. Então, por exemplo, cara, eu tenho percebido muito isso. Eu não sei se é o caso que você tem percebido no consultório, mas tem um maldito jogo do Tigrinho que o pessoal começou a soltar isso daí. É um cassino. Sim. É um cassino online. Aí o que acontece? Você começa a jogar o Tigrinho, aí você ganha R$100. Aí ele mexe com a ganância do ser humano. Caraca, eu botei 10, voltou 100. Eu vou botar 100, vai vir 1.000. Aí quando você põe 100, aí ele tira o 100 de você. Entendeu? No final você perdeu. Sim, tipo muito. assim, no final você gastou 400 e ganhou 100. Sim. Você perdeu 300, pô. Sim. Entendeu? Esse tipo de jogo, né, ele é muito complicado porque ele tem a métrica do próprio site, né, do próprio aplicativo, que é o seguinte, as primeiras você sempre vai ganhar. E aí, vamos supor que tem 5 rodadas, você ganha 5. O que você entende? Vou jogar mais 5, né? Exatamente. E vou arriscar mais, porque, pô, tá muito fácil aqui, muito né? fácil. Botei 5 e ganhei 50. É hoje que eu fico milionário. Botei 5 e ganhei 500. Como assim? Eu vou botar 50, né? Só que a maioria das pessoas, elas não têm um controle emocional muito forte. Então, por que esse jogo do Tigrinho pegou? Porque a maioria das pessoas estão desesperadas por, né, estímulos e também por essas questões financeiras, né? As coisas encareceram demais nos últimos anos, né? Por questões da pandemia e tudo mais. E aí as pessoas estão desesperadas ali. E aí começa, aí vem um estímulo, vem outro, vem outro, vem outro. Então, ela vai entrar dentro daquele estímulo, né? Que não entra. E aí é o vício em jogo. Que aí também tem, por exemplo, eu tenho pacientes que antigamente passavam 7 horas do dia jogando videogame, né? Cara, é verdade. E é uma dependência de jogo, né? A pessoa fica estressada quando não joga. Então, esse tipo de tecnologia, né? De jogos, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque se a pessoa for suscetível, se ela tiver uma predisposição, realmente vicia. E são pessoas que têm um estímulo de viciar mais forte, né? Mais fácil, né? Vicia com mais facilidade, sim. verdade. Por exemplo, o ciclo da pornografia ali, né? Do conteúdo da pornografia. A pessoa, ela entra no site. Ou muitas vezes aparece no Instagram, ali no explorar, conteúdos que relembram. Dispara, Porque a métrica, ele sabe que você pesquisa, né? Então, se você pesquisou, tipo, uma menina, o Instagram vai começar a te mostrar mais meninas. Meninas de biquíni. Vai te Aí mostrar vai cada um monte. vez mais daquilo. Então, explorar vai estar só aquilo, né? E aí já ativa opa, né? E como o homem, ele é muito mais visual do que a mulher, né? Nós temos estudos que falam isso. Os homens têm muito mais problema com pornografia do que mulheres, né? Não que as mulheres não tenham. Tem mulher que tem. Mas os homens têm muito mais esse problema e é muito mais comumente relatado entre homens do que mulher. Só que o que envolve a pornografia e o que ajuda a gente? É porque é vergonhoso, né? Não é uma coisa que você chega assim e fala, poxa, que conteúdo legal que eu acessei aqui, né? É vergonhoso. Então, na psicoterapia, a gente vai utilizar também desse mecanismo de que isso gera uma culpa, isso gera um remorso, isso gera uma vergonha, né? Porque quando eu tô com muito estímulo visual ali pornográfico, a minha parceira deixa de ser interessante. Porque ela não vai fazer aquelas acrobacias. Aquelas maracutaia, né? Ela é uma pessoa normal, bichinha, né? Ela não vai fazer aquilo. Eu acho até que a pessoa perde a noção da realidade, né? Sim, demais. Como se tudo fosse um vídeo demais. Por exemplo, eu tenho pacientes que já falaram assim, minha namorada perdeu a graça. O que eu faço? Para de assistir pornô, né? É muito fácil a resposta, mas não é só parar. Tem todo um ato, então a gente tem que começar a trabalhar bem devagarzinho, né? Devagarzinho. E vai puxando, vai ensinando pra ele. Aí ele vai ficando em abstinência, por exemplo, 3 dias de vídeo. Aí ele assiste no 3º, e aí a gente vai passando mais, né? A abstinência é importante para qualquer vício, né? Chega jogo online, chega pornografia. A abstinência, ela é importante você respeitar esses ciclos, porque
tudo que você corta de uma vez, você tá represando. Sim. Aí vai ter momento que a pessoa explode, mas às vezes se você for dessensibilizando é melhor, né? Sim, é igual com medicação. Quem faz tratamento psiquiátrico que vai tirar a medicação. Tenho muitos pacientes, inclusive eu mesma, né? Quando eu tomei, eu cortei de uma vez. Não recomendo, não recomendo, não recomendo. Por quê? Os efeitos psicológicos que vêm, principalmente nos 10 dias após a pausa do medicamento, é para enlouquecer. Você fica irritado, você fica mal-humorado, você não dorme direito, você tem dor de cabeça, você passa mal. Eu tenho um paciente que ficou suando excessivamente. Eu tenho um paciente que teve Sudorese. uma sudorese intensa, que foi suando, né? Mas eu tenho paciente que ficou com choque, aqueles choques que dava choque no corpo todo, anafilático. Ah, sim. Acho que é anafilático, acho. Isso. Então, assim, quando você tira a medicação de uma vez, você entrou em abstinência pro teu cérebro, porque esses medicamentos, eles mexem com os neurotransmissores, né? E eu falo que tem todo um mecanismo aqui, que ele já tá acostumado. Aí, do nada, você tira, ele faz, epa, e agora? O que acontece? A gente vai, a gente volta? O que a gente faz? Né? Você fica sem chão, né? Você já tá acostumado com uma forma do teu cérebro reagir. Sim. E aí você tira aqueles estímulos e aí o que sobra, Sim. né? Fica um vazio, né? Sim. Você já assistiu aquele filme Divertidamente? Já. Eu adoro esse filme, né? E ele é bom pra ilustrar um monte de coisa. Tem uma parte do filme que eles estão sozinhos, né? O nojinho, o medo e a raiva. E aí eles começam a ficar desesperados, eles começam a correr em círculo sem saber o que fazer no sistema. É exatamente isso que acontece no cérebro, né? É como se fosse... A bugada, né? Porque você começa a ter um monte de estímulo. A mesma coisa a abstinência. Então, quando o paciente entra em abstinência, por exemplo, hoje em dia está muito em alta os cigarros eletrônicos, né? Tirar aquilo ali é muito difícil, né? Então, eu falo sempre para os pacientes, vamos tentar restringir primeiro horários, depois dias... Depois a gente vai espaçando, porque é um estímulo que a gente tem que tirar, que para você é um estímulo recompensatório. Então, quando a pessoa, por exemplo, vai assistir o pornô, aquilo ali é recompensatório de alguma forma. Gera um prazer. Então, eu vou estar tirando aquele prazer dela. Eu tenho que dar um estímulo que seja tão bom quanto aquele prazer. Cara, é verdade. Então, na verdade, você tem que... Não adianta você arrancar aquilo ali da pessoa. Você tem que meio que trocar. Não você adianta. troca um super estímulo por outro. Sim. Que sejam bom o suficiente, igual aquele. Por exemplo, para uma pessoa que fuma pod, o estímulo é poder ter qualidade de vida novamente, de conseguir ter disposição para correr uma partida de futebol, né? Para uma pessoa que tem vício em pornografia, é conseguir voltar a ter interesse na parceira. Eu tenho que dar um estímulo que seja tão bom quanto o que ela está tendo atualmente. Nossa, né? isso é pesado mesmo. Inclusive, quando você tem o caso de uma pessoa que está... muito imersa num determinado vício, lembrei de um caso. Eu tenho um conhecido meu, muito próximo, que ele virou para mim e falou, ele começou a fumar aquele vape, né, e tal, enfim, o pendrive, ou o que quer que seja. Começou com narguilé, agora é o pendrive. Chupetinha. Aí nesses pendrive ele começou a fumar isso e falou assim, cara, tinha dia que eu acordava, eu não bebia água, eu puxava um vape. Comum. Relato de vários pacientes meus. Acorda, e cara, isso é pior do que cigarro, porque cigarro você tem que acender, não sei o que, é mais difícil você ter acesso. Sim. Agora o vape ali, que 50 mil puxadas numa única coisa. É demais aquilo ali. Sim, e o vapor ele tem mais nicotina do que o cigarro, né? Mas tem o cigarro mais. tem mais fatores agressivos do que o vape, porque ele tem 1 milhão de substâncias, né? Então é um concorrendo com o outro de qual é o pior, né? Qual é o pior? Só que o problema é que as pessoas tipo assim, ó, acordei, me estressei, respirei e vai. E é muito difícil. Como é que eu vou tirar isso, né? Eu tenho que ir tirando devagarzinho. Então, o problema é que aquilo ali trata assim, né? A ansiedade de uma forma muito errada, porque eu tô puxando e aí eu me sinto mais calmo. Porque o cigarro, a bebida, né? Eles produzem uma sensação de relaxamento após o uso, né? Só que eu preciso também, uma coisa muito importante, eu preciso identificar, por exemplo, no cigarro, o que o paciente mais gosta. Eu tenho pacientes que gostam de ficar entre os dedos, né? O cigarro entre os dedos. Uhum. E é aquele negocinho de ficar brincando com o cigarro. A sensação de ter um cigarro. Aqui entre os dedos, né? Porque Caramba. normalmente eles ficam assim. Uhum. Eu tenho paciente que é o puxar. Tem paciente que é o soltar. Então, eu preciso entender qual que é a fissura maior. E quais são os momentos de fissura. Para depois eu começar a trazer os rompantes, né? Que ele vai tirando devagarzinho. A pessoa vai tendo. Já com o pod, eu preciso tentar entender também o que ele gosta mais. É a fumaça?
né, que sai? É o fato de puxar? É o alívio que causa? Qual que é o ato, né? Para poder trabalhar dentro disso. Porque não adianta nada eu querer tratar assim, você vai parar, você vai parar, você vai parar, se eu não entendo também o que é prazeroso. Inclusive, tem no mercado internacional e tá chegando agora no Brasil, só que no Brasil é meio caro, né? No AliExpress é bem baratinho. É um cordão, que ele é cordão... qual o nome? Cordão anti-estresse, que você pode colocar, ou então cordão anti-fumo. E aí, tem algumas pessoas que eu conheço que estão usando. É um colar. Um colar. Ele é um colar anti-fumo, ou você pode colocar colar anti-ansiedade, anti-estresse. Assim. Todas essas buscas vai te levar para o mesmo colar no Google, né? Que quando você tá muito sentindo que vai fumar, ou tá se sentindo muito ansioso, porque ele funciona para os dois, você puxa. E aí ele dá uma aliviada. Ah, e o que vem? Não vem nada. É só pra você puxar. Ele vai dar uma... Você dá, tipo assim, beleza, vou dar uma tragada nesse cigarro imaginário. Ele tem um sistemazinho nele que eles dizem que a puxada é diferente. É como se você tivesse com canudo. Puxando alguma coisa mesmo. Você tem a sensação de estar com um vape na boca, mas não tem nada ali, não tem uma substância, não tem nada. Aí a ideia... Cara, e o psicológico mexe... Sim. Claro que não vai ter nicotina e tudo, não é a mesma coisa. Não é igual. Mas, às vezes, você supre aquela necessidadezinha que o cara tem de dar o ato da puxada. Exatamente. E você tá enganando o cérebro ali. E aí eu consigo, por exemplo, um paciente que fumava, vamos supor, 50 vezes ao dia, porque eu pedi para ele contar. Com esse colarzinho, ele passa para 20, porque quando ele sente muita vontade, ele puxa algumas vezes, até que a vontade é muito grande, porque a fissura tá muito grande, e normalmente a fissura dura 8 minutos. O cara tem que segurar a onda ali 8 minutos. Exatamente. Aí vai passando, né? E aí, depois que se ele não conseguir controlar, ele puxa, mas aí ele tenta de novo voltar pro cordão. Então, é uma das formas, assim, de tentar auxiliar, né? Lógico que não é igual, porque não tem nicotina, não tem a sensação de prazer, mas... Mas é aquela coisa que você falou, é igual você botar salada para não comer a outra coisa que é mais calórica, né? Sim. Ou seja, você tá ali tentando controlar o seu impulso, tudo bem, no final da tarde você vai puxar o de verdade, pelo menos um pouco, para aliviar. Mas você já tirou um pouco daquela pressão que estava, né? Sim, então esse colar, ele é relativamente novo aqui no Brasil, né? Tem muitas poucas pessoas. O pessoal acha AliExpress, Mercado Livre. Acha muito no AliExpress, no Shopee, só que é venda internacional. Por exemplo, esses dias eu vi, acho que no Shopee tava R$9, só que no Mercado Livre, para você comprar de imediato, tava 50. Eu falei, eu prefiro esperar. É assim mesmo. Que isso? Acontece desse jeito eu fui também. mostrar no computador para um paciente, para virar para ele. Eu falei, meu Deus, é melhor você esperar, vamos trabalhando aqui. Quando chegar, aí você testa, né? Mas eu acho que é um bom uso, né? Mas tem que usar todos os dias. Tipo assim, bota no pescoço e não tira nunca mais, né? E segura a onda, né? E segura a onda. Julian, todas as pessoas que vêm aqui ao podcast Neurotônico, ao final eu peço que deixe uma mensagem para quem está assistindo a gente. O que você quiser falar para quem está assistindo a gente, uma mensagem do seu coração, aquela câmera ali. Eita, me pegou. Então, né? Eita, deixa eu pensar, Yuri. Qualquer coisa do seu coração. O que você gostaria que os ouvintes, que as pessoas que estão assistindo precisam ouvir? Tá. A gente já sabe, né, da importância da saúde mental, né? Vem crescendo muito o número de pessoas que vem buscando nós profissionais como uma fonte de apoio. E aí eu queria convidar vocês do canal, que se vocês estiverem sentindo qualquer desconforto, né, estiverem numa situação que vocês percebam que não está na naturalidade, né, não está naquele... no decorrer normal ali do dia a dia, que vocês busquem ajuda, né? Hoje em dia nós temos centros universitários que tem apoio psicológico gratuito. Nós temos, hoje em dia, psiquiatras a valor social nos centros universitários também. Então, assim, eu sei que a situação de cada um é diferente, mas eu gostaria muito de pedir para os seus seguidores para que eles buscassem esse apoio mental e emocional, porque, sério, ter saúde mental é outra coisa. É outra coisa. Não consigo nem explicar aqui como é gostoso você conseguir conviver bem com a sua cabeça. Fica esse recado para você, que saúde mental é em primeiro lugar, né? Julian, primeiramente, eu quero agradecer demais a sua participação aqui. Foram quase 2 horas de uma conversa incrível, muito esclarecedora. E para quem está conhecendo você agora, como é que você está nas redes sociais? Como é que te encontra? Meu nome é difícil, né? Então é psi.julian.
né? Então, todas as minhas redes sociais são assim. E lá tem um contato do meu Instagram, né? Que vai ser redirecionado para poder me mandar uma mensagem, para poder estar vendo questão de valores e tudo mais, né? Mas o meu Instagram, eu gosto de falar bem dele, assim, porque ele é muito educativo. Então, vamos supor legal, que... A pessoa pode, de repente, mandar um inbox para você trocar uma ideia? Pode. Você faz consulta online também? Como é Faço. Que faz, Atualmente, né? o meu público maior é principalmente online, porque tem pacientes de fora do Brasil, né, de outros estados. Então, graças a Deus, né, a internet permite que a gente tenha essa conexão maravilhosa. Mas o meu conteúdo é muito enriquecedor. Então, assim, eu gosto de trazer ele porque às vezes eu não tenho condições. Mas, de alguma forma, aquilo ali vai me ajudando, sabe? Então, se alguém tiver interesse, fica a dica. Já segue lá. Julian, eu quero agradecer demais, tá, a sua presença aqui. Espero que você volte em outros momentos para a gente trocar uma ideia sobre outros assuntos, né, sobre saúde mental, não necessariamente sobre ansiedade, embora... Esse episódio do Neurotônico de hoje foi bem voltado para ansiedade. Claro, só me convidar que eu volto, com certeza. Beleza, tamo junto. E se você ficou perdido e não sabe se o nome dela é com J, com D, com Y, com W, não se preocupa, porque na descrição do vídeo já tem um link das redes sociais dela. Clica lá. E antes de clicar lá, você vai clicar nesse vídeo, você vai curtir, você vai compartilhar, vai colocar seus comentários, tudo que você achou dessa conversa aqui, beleza? E não se esqueça de voltar depois para ver os cortes dos melhores momentos. É isso aí. Vejo vocês no próximo podcast Neurotônico. Valeu, até logo e tchau, tchau.